Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Daqui a pouco a bola vai rolar. Majestoso Série B, Bezona é aqui. Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Este é o jogo, vem comigo. Você está ligado na maior emoção do rádio. Bandeirantes. E o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. 29 graus a temperatura em Campinas. Jogo diferentão. Dia de semana, dia de trampo. A bola rola às 4 da tarde e você vai acompanhar a M1170 para a região de Campinas, a M1270 para a região de Ribeirão Preto, nos aplicativos. Aplicativo próprio da Rádio Bandeirantes, sistema Android, ou então Band Rádios para sistema iOS. Você também pode nos acompanhar em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no Band Multi e também no YouTube, o YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas, para me ver narrando esta partida. Hoje estamos aqui com um cenário, com uma mesa diferente, uma mesa de vidro, estreando hoje o nosso cenário especial para transmissão aqui na Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir a emoção do jogo. Rádio Bandeirantes. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Legal o estúdio aqui, hein? Ficou sensacional, maravilhoso. Parabéns aos envolvidos. E olha, Batista, um jogo importante para a Ponte. Importante no aspecto de que o Marcelo precisa dar um padrão de jogo, mais uma chance, mais um jogo para que ele possa... E olha que ele teve tempo, hein, de treinar esse time, de ajustar. Eu quero dizer que eu não concordo com a escalação, depois nós vamos falar um pouco mais, mas a Ponte, na minha opinião, vai ficar um pouco vulnerável no setor de meio de campo. Mas ele treinou o time, teve a semana toda aí para trabalhar, teve a semana toda para fazer alguns testes, e eu tenho a expectativa de que hoje a Ponte vai apresentar um futebol convincente e conquistar mais uma vitória na Bezona, Batista. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua análise inicial. Alô, CH, um abraço, boa tarde para você. Boa tarde, Batista. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. A escalação está equivocada, né? O treinador realmente, mais uma vez, escolhe as peças erradas, o jeito errado de enfrentar o seu adversário. A Ponte hoje tem a obrigação de apresentar um melhor futebol, uma melhor atitude, uma postura diferente e ganhar o jogo. A Ponte tem a obrigação de fazer essas 4 coisas. Não precisa jogar bem, mas ela precisa ter pelo menos postura de um time que está querendo ir à Série A no ano que vem. Eu espero assistir isso, esse comportamento, mas não acredito muito não.
E agora, informações, detalhes, tudo aquilo que acontece antes do início do jogo. Partida marcada para as 4 da tarde, majestoso. Começamos com a Ponte Preta. Repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você! Oi, Batista, boa tarde. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte precisa da vitória para pelo menos dormir no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca vem de empate contra o América fora de casa em 1-1. O técnico Marcelo Oliveira coloca um time mais ofensivo para encarar o Brasil. A principal novidade está no meio-campo. Camilo ganha a oportunidade no time titular, ao lado de João Paulo. Barreto é o único volante no meio-campo da Alvinegra. Destaque também para Guilherme Pato, que nas últimas 2 partidas marcou 2 gols e também recebe uma oportunidade no time titular. Marcelo Oliveira não poderá contar com os zagueiros Rayan e Luizão, que estão no DM, e Dauan, que está suspenso. E Osman, atacante, foi liberado pela diretoria, rescindiu seu contrato de forma amigável e não defende mais a Ponte Preta na competição. Informações do time gaúcho Brasil de Pelotas, diz aí Lupi. Que aposta principalmente no seu sistema defensivo. O Brasil de Pelotas tem a 3ª melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 16 gols sofridos. O técnico Cláudio Tencati, que recentemente assumiu o comando técnico da equipe, praticamente repete a mesma escalação do Brasil, que venceu o Cuiabá na última rodada pelo placar de 3-0. Destaque para um ex-jogador que passou aqui pelo futebol de Campinas, Matheus Oliveira. Ele é o artilheiro da equipe Chavante na Série B, com 5 gols marcados. E o destaque do Guarani, chegando no ar da Bandeirantes, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Alô Batista, grande abraço. Técnico Felipe Conceição hoje, em entrevista na tela da Band, confirmou que vai cumprir o seu contrato com o Guarani. Ele terá até a próxima sexta-feira tempo para escalar o time, visando o jogo contra o Botafogo. Rafael Costa e Arthur Rezende estão recuperados da Covid-19 e retornarão às atividades neste sábado. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, muito obrigado. E agora plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo, um abraço pra você, querido. Que alegria, que prazer a toda a nossa equipe, aos amigos aqui da Band. Olha, bombando aqui no nosso WhatsApp, o Carlos Matozinho de Itatiba, otimista, rapaz, isso vai ser 4-1 pra Ponte. Mais um, você quer ver o Argel Pires Júnior preocupado, Edu? O Brasil meteu 3 no Cuiabá. Marcelo Oliveira tá louco, tá muito aberto. Professor Tatão, aquele abraço, hein? Alexi, falando do Poveda aqui que joga no Brasil, né, Poveda? É isso aí, olha. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Ao meu lado ele, Joelcio Cardoso, Sérgio Ricardo Gil Kleber e Gilberto Sufi, os homens da técnica. Eu volto já. Em nome de Luitex, no India com a bola hoje tem seleção brasileira, 15h45. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lope 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Chegou a hora da retomada e nós do Grupo Band de Rádios estamos com você para te ajudar a voltar com força total. Criamos novos formatos para você divulgar sua marca e aumentar suas vendas agora, com planos personalizados na medida do seu negócio. Conquiste o seu espaço no mercado. Anuncie nas rádios que são líderes em resultado. Precisa vender? Precisa agitar? Anuncia que agita. Ligue 3779-7400 e sai
Saiba mais. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Olha, Brasileirão, como domingo tem eleição, não tem jogo, claro, então amanhã tá recheado. Santos e Inter, é na Vila 16h30, o Peixe recebendo o líder. O Corinthians pega o Atlético Mineiro, é 19 horas na Neoquímica Arena. Olha o São Paulo, pega o Fortaleza na Arena Castelão. E 21h30, Palmeiras e Fluminense. Olha, meus amigos, na Série B ontem, Vitória 3, Figueirense 0. E Elano não é mais o técnico do Figueirense. Jorginho, ex-jogador do Palmeiras e da Portuguesa, é o novo técnico do Figueirense. A Série B tem. 16h30 tem Operário e Náutico. 18h30, Avaí, Paraná. 19h15, Oeste, CRB. Amanhã às 19h, Juventude Sampaio. E às 21h30, Cuiabá e América Mineiro. E chega, vamos votar, chega de futebol. Segura, Joelson. Tem seleção brasileira hoje. Aliás, eliminatória. Você quer ver? Achei aqui, Joelson. 17h30 tem Colômbia e Uruguai. Às 20 horas tem Chile e Peru. E às 20h30, quem? No Morumbi, Brasil e Venezuela. Segura, Joelson, achei outro jogo aqui. Daqui a pouquinho, 17 horas, a primeira partida da final da Série A3. Velo Clube e São Bernardo em Rio Claro. E o segundo jogo é segunda-feira, 15 horas, lá no 1º de maio, em São Bernardo do Campo. E aqui na Band você ficou em Dia com a Bola. Em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo. São mais de 50 anos de tradição. Futebol é com a Bandeirantes. Ô galera, Carlos Batista na área. Quem sabe diz, vamos! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Marcelo Oliveira, com camisa de número 1, no gol Igor Vinhas. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga 34, Wellington Carvalho. 4, Juan Renato. E na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni.
No meio-campo, 75 Barreto, 88 Camilo e 10 João Paulo. No ataque, 19 Guilherme Pato, 99 Thiago Orobó e 11 Bruno Rodrigues. Repetindo a escalação da Macaca: 1 Igor Vinhas, 22 Apodi, 34 Wellington Carvalho, 4 Juan Renato e meia dúzia Lazzaroni. 75 Barreto, 88 Camilo, 10 João Paulo, 19 Pato, 99 Orobó, 11 Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Marcelo Oliveira, 12 Guilherme, 7 Neto Moura, 8 Bruno Reis, 15 Luan Dias, 16 Yuri, 17 Oyama, 20 Zanocelo, 21 Moisés, 23 Alisson, 29 Peixoto, 33 Vanderlei e 71 Léo Pereira. Brasil, 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 as tuas cores. O Brasil de Pelotas também já está pronto e escalado pelo técnico Cláudio Tencati. Com 1 no gol, Rafael Martins. Na direita com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga 3, Nuno, 4, Everton. E na esquerda com a meia dúzia, Alex Juan. No meio campo, 5, Souza, 8, Bruno Matias, 7, Bruno José e 10, Matheus Oliveira. No ataque, 9, De La Torre, 11, Danilo Gomes. No banco, à disposição de Tencati, 12, Matheus Nogueira, 13, Rodrigo Ferreira, 14, Leandro Camilo, 15, Gustavo Casanati, 16, Bruno Santos, 17, Simeão, 18, Jarro, 19, Wesley e 20, GG. Arbitragem do jogo. Da Paraíba, Wagner Hiway apita a partida entre Ponte Preta e Brasil de Pelotas. O assistente número 1 é Alberto da Silva Santos e o assistente 2, Kilden Tadeu Moraes de Lucena. Futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Esse horário das 16 horas é sempre muito bom, né? O problema é que é na sexta-feira. Mas tudo bem, o gramado está maravilhoso. O pessoal estava jogando uma água ali para que o jogo fique um pouco mais rápido, que a bola deslize um pouco mais, que complique cada vez mais a vida dos goleiros. Mas olha, analisando o time da Ponte, eu disse isso inclusive ontem no programa Bandeirantes Esportivo, que se ele viesse com essa escalação, ele teria problemas no meio de campo. E aí vem lá no meio de campo Barreto, Camilo e João Paulo. Claro que no aspecto de armação, no aspecto técnico, evolui um pouco mais, porque você coloca 2 jogadores de muita qualidade num setor que a Ponte estava tendo muitos problemas. O problema é a recomposição. Você só joga com um volante de marcação, que é o Barreto, para proteger a sua primeira linha. Vai enfrentar um time que está lá embaixo na tabela, tentando aí se recuperar na competição. Tem um treinador que é um cara estrategista, que é esse Cláudio Tencati. Deve vir com a linha baixa, esperando um pouco mais a Ponte. O problema é a hora que esse Brasil de Pelotas sai para o contra-ataque. A Ponte vai ter apenas o Barreto ali protegendo. Pode ser que ele tenha treinado um balanço ali dos homens de frente. Por um lado o Guilherme Pato, pelo outro o Bruno Rodrigues, para preencher o setor. Mas eu não acredito muito nisso não. Eu acho que ele vem no trivial 4-3-3, com 2 meias, botando pressão nos volantes do Brasil de Pelotas. Pode ter problema sim, a expectativa é que tudo dê certo. Eu colocaria mais um homem para jogar ali ao lado do Barreto, que no caso eu escalaria o Bruno Reis. É um jogador que vem entrando bem aí nas partidas, vem fazendo bons jogos, tem uma saída legal na saída de bola, tem um passe legal, em algumas inversões de jogadas, que é o forte aí do Bruno Reis. Mas a expectativa é de que possa dar certo. Ele teve aí um tempo de treinamento, ele teve aí uma semana para ajustar, para olhar, para experimentar algumas formações e escolheu essa. Sempre quis ver o Camilo e o João Paulo jogando junto. Essa é a expectativa, inclusive, de todo o torcedor pontepretano. Mas, não sei.
Vou esperar para ver na prática. Pode ser que a Ponte tenha problema no setor. A expectativa é de que não. No mais, a Ponte, na minha opinião, está bem escalada, né? A primeira linha lá vem o Juan Renato, W Carvalho, Lazzaroni, Apodi, né? Na frente, o Pato, o Orobó. Eu escalaria também o Orobó. Acho que a sequência pode dar um pouco mais de confiança, pode dar um pouco mais de cancha para esse jogador, que é bom jogador. Não tem feito bons jogos, mas a sequência ele pode aí encaixar uma boa partida. Tomara que dê tudo certo. Tomara que nessa semana de treinamento o Marcelo tenha dado um padrão de jogo para esse time, que até então não teve, e que a Ponte possa conquistar uma boa vitória e fazer uma grande partida. Essa é a minha expectativa. E a sua, Carlos Henrique? Sexta-feira 13, tomara que não seja um dia de azar para a Ponte. Eu torço muito, Gleger, torço mesmo, mas eu sinceramente não acredito. Sabe por quê? Porque essa escalação está equivocada. João Paulo não é segundo volante nem aqui, nem em Santa Catarina, nem no Oiapoque, tampouco no Equador. O técnico é míope, não enxerga o que tem que ser feito. Ele tinha que ter montado um quadrado de meio campo com o Zanocelo. Barreto não pode jogar, está em má fase. É o Bruno Reis que tem que ser o primeiro volante. Eu vou torcer para dar certo, mas não acredito. Nesse 4-3-3 aqui, com o Orobó, que provavelmente vai pegar pouco na bola na partida, não é? Na frente, Rodrigues e Pato, tá certo. Eu acho que vale João Paulo e Camilo junto, desde que tenha um cara por trás deles. Um segundo volante. Não da maneira que está feita aqui, né? Eu lamento muito. Pois não, informe. Rapidamente, a palavra do técnico da Ponte Preta, o Marcelo Oliveira, que fala a respeito dessa formação. Tendo melhor os jogadores no aspecto técnico, tático também, e buscando o equilíbrio da equipe. Essa formação é uma formação mais ofensiva, deu certo no segundo tempo com o América, a gente espera que possa nos levar a uma vitória hoje. Tá aí o técnico Marcelo Oliveira falando a respeito dessa formação, bem parecida com a que terminou o confronto contra o América. Carlos Henrique. Muito bem. Tomara que ele tenha... Eu quero que o Marcelo Oliveira esteja certo. Eu torço mesmo porque a torcida da Ponte está com a paciência chegando ao final. Aliás, o tempo do Marcelo Oliveira na Ponte está se esgotando. Eu lamento muito falar isso. Não deveria ser assim. Quando ele foi contratado, eu torci, bati palma e fiquei com a grande expectativa que ele trouxesse todo o seu cabedal, sua experiência, o seu saber de futebol para colocar na prática. O bom treinador é aquele que tem o elenco na mão e acha um jeito de jogar para adaptar o time que ele tem na mão, não ao contrário. De qualquer maneira, boa sorte à Ponte. Carlos Batista. Carlos Henrique, o bate pesado, e Gleger Zorzinha, análise pré-partida. Vamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro.
Execução do hino nacional brasileiro. Pela direita, o time do Brasil de Pelotas. Pela esquerda, o time Ponte Pretano. Uma macaca vem toda de branco para enfrentar o time rubro-negro, que é o Brasil de Pelotas. Camisas vermelhas, calções negros, meiões também negros. Vamos a 1 minuto de silêncio, homenagem da CBF a todas as vítimas do novo coronavírus. Um total aproximadamente de mortes de 164 mil pessoas no Brasil. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória no Majestoso. Vai Macaca, 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 vai Macaca! O jogo, o time da Ponte domina no campo de ataque, vem com o Orobó, ele recolhe, gira o corpo, toca atrás para Barreto, ainda mais atrás pela minha direita para W Carvalho, na lateral para Podi, ele bate contra o costado do camisa 7, Bruno José do Brasil de Pelotas. A Ponte, entretanto, consegue a retomada, Pato para Podi, a Podi não conseguiu dominar. O passe também não foi bom, é arremesso lateral, campo de defesa pela esquerda para o time do Brasil de Pelotas. Alex Juan cobrou, tocou um pouco mais à frente, falta. O árbitro parou, marcou a primeira falta do jogo, é do Brasil de Pelotas, Antônio Lupi. E a falta foi do Wellington Carvalho em cima do De La Torre, camisa 9, centroavante da equipe Chavante. O árbitro em cima do lance marcou a falta a favor do time gaúcho, é a primeira falta do jogo. Veja a transmissão pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Legal demais ter a sua participação. Estamos em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Placar de 0-0, comecinho do jogo. O time da Ponte jogando em casa, Majestoso. Olha atrás, campo de defesa, vem Barreto. Ele bate, ele perna direita, soltando para Orobó. Volta a bola para João Paulo dentro do círculo central. Ele dá um tapa de perna direita, erra o passe, acabou dando certo. Lazzaroni recebe, toca de volta no círculo central para João Paulo, dali para Podi. Ele pisa na bola, fica sem opção de passe, é obrigado a recuar. W Carvalho domina, soltando para Juan Renato pela esquerda, bola curta para Camilo. Ele domina, dá um tapinha de perna direita na lateral para Guilherme Lazzaroni. Volta para Juan Renato, ainda mais atrás. O campo de defesa vem pela direita para W Carvalho, para Podi. Ele recebe, domina, recua. Toca atrás da entrada da grande área, vem para W Carvalho. Recua ainda mais para Igor Vinha, sai jogando pela esquerda, vem com o Juan Renato. Recolhe, domina, faz o lançamento na cabeça de Orobó. Ele não conseguiu fazer o passe para Guilherme Pato. Vem lá atrás para afastar. Vem Nune, tocou na frente. Camilo na marcação, na saída de bola. É obrigado a recuar a pressão do time da Macaca. Vem a Podi, sem Everton. Vem pela esquerda tentando Bruno José. Ele vai para o solo, o árbitro parou, marcou falta para o Brasil bater. Falta do Guilherme Pato na recomposição, na velocidade, tentou fazer o desarme na bola, mas o Pato acabou atingindo o Bruno José. Falta no campo de ataque do Brasil. Vem o Brasil na cobrança de falta, Alex. Toca na bola, rola rasteiro, atrás vem para o campo de defesa, Souza pela direita para Felipe Albuquerque. Na lateral pela direita para Danilo, volta no Albuquerque, ainda mais atrás, vem para dentro do círculo central. Orobó na marcação da saída de bola dentro do círculo central. Bola com Everton, ele recua, vem tocando por dentro, Souza lançou pela direita no campo de defesa, vai sair jogando lá atrás o time do Brasil com lançamento espichado no campo de ataque para Bruno José, a marcação, chegou com ele a Podi, opa! O árbitro parou, marcou Pato. Está caído uma falta dura. O árbitro não ameaça o cartão, mas marca falta. Falta para Macaca bater, Antônio Lupi. Não ameaça o cartão porque o jogador que fez a falta, o Alex Juan, o lateral esquerdo, fez a falta e saiu rapidinho para o setor defensivo. Falta a favor da Ponte Preta, tá tudo bem com o Pato, 0-0.
Café Moraes. O café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Igor Vinhas dominando a bola com os pés dentro da sua grande área. Para W Carvalho pela direita, ele troca a bola de lado, da direita para a esquerda, vem para Juan Renato. Ele faz o erguimento da bola na ponta canhota para ninguém, erra o passe. Vem Felipe Albuquerque, recua, toca o jogo, Nuno toca ainda mais atrás, vem para dentro da grande área com Rafael Martins. Pressão na saída de bola, o goleiro obrigado a tocar para fora. Para a linha lateral, de graça, cedendo um arremesso lateral para Macaca, Apodi cobra. Para Barreto, na frente pela meia direita, para João Paulo, enfiou na lateral, quase no fundo do campo para Apodi. Voltou para João Paulo, preparou seu centro, pé direito, levantou na área para Bruno Rodrigues em cima da marcação, a bola voltou, volta no peitoral de Apodi. Para João Paulo, para Pato, e aí, passe errado, hein? Por trás do corpo do Apodi, arremesso lateral para o time do Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5h40, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, majestoso em Campinas. Ponte Preta 0, Brasil de Pelotas 0. Olha, daqui a pouco, 16h30, Operário e Náutico, 18h30 tem Avaí e Paraná. Deixa eu ver aqui, olha, o Alexandre Zupi, balista, ele é do Novo Chapadão, mas está ouvindo a Band lá em São José do Rio Preto. Segura, obrigado Alexandre, balista. Bandeirantes, AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Mande a sua mensagem de WhatsApp para 971021493. 971021493. João Paulo projeta o corpo no campo de ataque, faz o passe para Pato, voltou para João Paulo, dali para Camilo na entrada da grande área, para Pato, vai fazer pé canhoto, bateu, subiu a bandeira marcando impedimento. Pato estava na banheira, mas esta banheira aí não é a boa não, hein, Lupe? Não é a boa, apesar de Pato gostar de água, mas essa banheira não foi legal. No passe do Camilo para o Pato, que realmente estava impedido, e com moral, o atleta que recebe a oportunidade como titular, marcou 2 gols nos últimos 2 jogos pela Ponte. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. No papel é uma coisa, mas e a movimentação em Gleger Zorzin? Como que taticamente está atuando o time da Ponte? Batista, foi... Depois esse ataque, ouro, boa para João Paulo, vem a Ponte, abriu para Pato, na ponta direita dominou, puxou para a entrada da grande área, tentou um passe errado em cima da marcação, tira o time do Brasil, sai jogando lá atrás, diz aí Gleger. O Marcelo Oliveira espelhou o jogo, né? O que acontece? O Brasil de Pelotas vem com o meia Matheus Oliveira e vem e joga com 2 volantes. O Souza e o Bruno Matias. Então o que o Marcelo fez? Adiantou um pouco o Camilo e o João Paulo na saída de bola. A gente percebe que a Ponte tenta dificultar a saída de bola do Brasil, adianta. E o Barreto fica ali, vigiando de perto o Matheus Oliveira, que é bom jogador. Já inclusive jogou na Ponte, jogou no Guarani também. O que acontece é o seguinte, a Ponte precisa, primeiro, melhorar a sua saída de bola. Muito chutão com o Juan Renato. Põe a bola no chão e esses meias, tanto o João Paulo quanto o Camilo, buscar o espaço vazio. O time do Brasil povoa muito o setor quando baixa as suas linhas. Por isso tem que ter um pouco mais de calma na saída de bola. Lançamento do Brasil de Pelotas, a bola vai para fora pela linha de fundo, o lance não deu em nada. Carlos Henrique, o bate pesado e também a sua primeira impressão do time da Macaca jogando nesse esquema aí com o João Paulo jogando um pouco mais recuado. E aí, CH? Os times estão muito precavidos, né? Um estudando o outro, aquela coisa toda, mas o Juan Renato e o W Carvalho, os dois já passaram uma bola para o outro 32 vezes. A Ponte não tem saída de bola, não tem jeito. O Barreto não tem preparo físico para dar conta de tudo isso. Às vezes o João Paulo vem buscar aqui, mas até agora não surtiu nenhum efeito. O jogo está travado. Está travado muito por conta das escolhas
que o Marcelo Oliveira fez. Ele precisava de um apoio ali do lado dele. A Ponte ia jogar com 4 no meio campo. Pode funcionar? Pode. Tem um imponderável. Daqui a pouco sai um gol de bola parada, tudo fica mais calmo, o Brasil se desespera e as coisas ficam mais tranquilas para a Ponte. Mas até agora, com 10 minutos, nós não vimos absolutamente nada da Ponte de produtivo. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. A Ponte sai jogando no campo de defesa pela direita com W. Carvalho. Ele rola rasteirinho para Juan Renato. Barreto volta para buscar o serviço e fica no meio dos dois. Trabalha com W. Carvalho, volta para Barreto. Ele vem para dentro do círculo central. Mas toca recuada a bola pela esquerda para Juan Renato na lateral para Guilherme Lazzaroni. Lançou um pouco mais à frente pela esquerda para Bruno Rodrigues. A bola volta, vem por dentro. Lançamento feito pela meia para Camilo dentro do círculo central. Se manda Orobó, abriu na ponta direita para Apodi, por dentro pela meia direita no campo de ataque para João Paulo, para Barreto, abriu na ponta, Apodi matou no peito, pé direito, tentou cruzamento fraquinho. Saiu Rafael Martins e pega firme, sem rebote, Antônio Lupi. A bola passou praticamente no pé de todos os atletas da Ponte Preta, desde o campo de defesa até o ataque. Na tentativa do cruzamento, o Apodi cruzou a bola, mas ela desviou e ficou fácil para o Rafael Martins. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara, Barra do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e também um escritório comercial em São Paulo. Acesse e compre pela internet luitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona. Pezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Brasil de Pelotas 0. 21:30, Morumbi, Brasil e Venezuela, eliminatórias sul-americanas. Olha, de João Pessoa, Paraíba, o André Vanderlei mandando aquele abraço para o Oswaldo Tanaka. Família Marinheiro lá em Jaguariúna. A Rita Maluca sempre conosco. E lá no Canadá, o Marcel está ajoelhado no milho de tanta fé, diz que vai ser 1-0 Macaca. Alô, Marcel, Canadá, segura, garoto. Rádio Bandeirantes. Essa foi boa, hein? Ajoelhado no milho, isso é muito de antigamente, né? É, o garoto fazia alguma... Você ajoelhou no milho, Batista? Eu não cheguei a ajoelhar no milho, Você mas era comportado? quase. Ah, tá, entendi. Domina a bola pela direita, recolhe o time da Ponte, sai jogando no campo de defesa com a podida ali para W. Carvalho na entrada da grande área. O time da Ponte é lento na transição. Lançamento para Bruno Rodrigues, deu rebote na defesa. A bola voltou, Camilo para Bruno Rodrigues, para Camilo, dominou, pé direito, bateu para o gol. Espalma! Rafael Martins. Uma bola que veio rodando, cheia de guizos no canto baixo direito. Se esticou o Rafael Martins. Foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Jogada pelo lado esquerdo entre Bruno Rodrigues e Camilo. Camisa 88 enfiou um chute forte no canto para boa defesa do Rafael Martins. Escanteio para Macaca. Lazzaroni e Camilo na bola. Partiu na bola, Lazzaroni, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás de cabeça pela torre para afastar, tira a bola, volta pela esquerda, Camilo domina, recolhe entregando para Pato, virando lá pelo setor esquerdo, vem para Lazzaroni por dentro, pega de volta, domina, rente, arrisca lateral e recua para Camilo, meteu o pé direito, levantou na área, veio de cabeça para afastar Everton, tira dali, a bola caiu lá pela direita, Felipe Albuquerque saiu jogando, mas usou o corpo do adversário para ganhar o tiro de meta. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias, o melhor self-service e grande variedade. Carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas, sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10, restaurante, ligue 3234 4390.
Domina Camilo, recua, a bola vem pela esquerda, Barreto dá um tapa lateral. A bola vai para Guilherme Lazzaroni, rente arrisca lateral, ele pisa na bola, espera a chegada na marcação e recua. Toca para Juan Renato pela metade da quarta zaga, entregando pela direita na zaga central para W Carvalho. Tocou para Apodi de perna direita, levantou para João Paulo lá dentro da grande área. Sai Rafael Martins e pega firme. Vamos lá, Gleger, a definição aí desse sistema tático, esse assoalho tático, porque seria o segundo volante o João Paulo, mas ele está chegando lá na frente, mas o Camilo também está chegando lá na frente. Então, a rigor, o time da Macaca só tem um volante, que é o Barreto. Só tem o Barreto, Batista, e ele marca ali, o único, porque o Brasil de Pelotas tem... Vai lá, Batista, tá pronto. Camilo enfiou para Bruno Rodrigues na ponta, saiu da marcação, vem por dentro pela meia canhota, na articulação da jogada, rola atrás, vem para Barreto, domina próximo do círculo central. Ele trabalha com o lado interno do pé direito, soltando para Apodi, para João Paulo, volta no Apodi, triangula o time da Ponte. Recua atrás, vem para W Carvalho, domina no campo de defesa, soltando para Juan Renato. Zagueiro vai se aventurando no campo de ataque, dominou e tocou para Barreto, vem no corredor, no centro, abriu na lateral pela direita para João Paulo para Barreto, Barreto para Oropó, voltou para Barreto, abriu para Pato, pé direito, cruzou na área, tira, Everton afasta. A bola sobrou com Bruno José, ele domina no campo de defesa, marcação na briga na frente, o time da Ponte com João Paulo, com Camilo. Tá duro em cima da marcação, a bola volta, sobra na direita, vem Felipe Albuquerque para aliviar, dá um chutão, bate de perto da direita, tira, mas erra, a bola sobra no peito de Barreto, ele toca na lateral para Lazzaroni, recua no campo de defesa, diz aí Gleger. Então, Batista, o Matheus Oliveira, que é o único meia que tem essa equipe do Brasil, é vigiado e marcado ali pelo Barreto. E os dois volantes, o Bruno Matias e o Souza, não saem. Então é por isso que ele o quê? Ele adianta o Camilo e o João Paulo para marcar essa saída de bola. A gente percebe a Ponte sempre quando o Brasil tem a bola, a pressão do Camilo, a pressão do João Paulo. E o ajuste do Marcelo Oliveira é pelos lados, porque é ali que o Brasil é perigoso. Então ele ajustou a marcação, a recomposição tanto do Pato quanto do Bruno Rodrigues, e por enquanto está controlado. E a Ponte chegando. Vem Bruno Rodrigues, levou para a linha de fundo, pé canhoto, bateu e defendeu, espalma Rafael Martins. A bola desviou e tocou no Oropó e foi para fora pela linha de fundo numa grande jogada. Camilo com Bruno Rodrigues, saiu da ponta, se enfiou pela lateral da grande área e bateu cruzado. A bola foi embora pela linha de fundo, o Oropó perdeu o gol, Antônio Lupi. Mais uma jogada pelo lado esquerdo entre Camilo e Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues foi para a individualidade, foi até a linha de fundo e bateu forte. Rafael Martins espalmou e pro azar do Oropó, a bola pegou por ele por último antes de se sair pela linha de fundo. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafémorais.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, são 17 até agora. Quem está melhor do jogo em CH? Um pouco melhor a Ponte, tem mais posse de bola, essa coisa toda. Eu esperava o Brasil mordendo mais saída de bola, estranhamente. A marcação, o bloco defensivo está um pouco mais atrás. Isso está dando um pouco de sossego para a Ponte na saída de bola, não é? Eu gosto do Camilo, o Camilo está fazendo uma movimentação constante dos dois lados, esquerdo e direito, mais do esquerdo. E Bruno Rodrigues também bem no jogo. Matheus Oliveira cobrou a falta, levantou na área, subiu o Juan Renato, sobrou no fundo do campo. Olha a cruzada, batida de perna direita de Danilo Gomes em cima da defesa da Macaca, saiu. É escanteio para o Brasil bater. E é o primeiro escanteio do time Chavante na partida. A bola explodiu no Juan Renato e se perdeu pela linha de fundo. O Apodi orienta os jogadores. Vem bola na área da Macaca. Matheus Oliveira, camisa 10 na bola. Alô, Kika. Alô, Val. Kika e o Val estão curtindo o som da Bandeirantes. Muito obrigado, um grande abraço. Escanteio para o time do Brasil de Pelotas. Felipe Albuquerque vem para a bola. Meteu o pé direito, suspendeu na área, subiu o toque de cabeça, vai à linha de fundo, sobrou pelo lado esquerdo. Dominou Danilo Gomes, limpou o pé direito, bateu cruzado. A bola tocou no jogador do Brasil,
conseguirem um escanteio. O árbitro marcou tiro de meta para Macaca bater Antônio Lupi. Reclamou bastante ali o Nuno, camisa número 3, o jogador que estava na jogada com o W Carvalho. Realmente, a bola pegou por último no atleta do Brasil de Pelotas e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta, Igor Vinhas. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. As marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem a ponte, João Paulo acionou a Podi, pé canhoto, levantou na área para Oropó, de cabeça, a bola vai por cima pela linha de fundo. Ele se lamenta, mas a bola explodiu na testa dele, subiu, foi para a linha de fundo. A cabeçada neste ponto em que está o centroavante tem que ser de cima para baixo, em Lupi. Como manda o manual, né, Batista? Até porque o Orobó é grandalhão, cabeceou mais para cima, fácil para a defesa do Brasil, tiro de meta já cobrado. É, só dá um passo para trás, né, ô Gleger? Dá um passo para trás. Você já tomou muito gol assim, não tomou? Ah, já tomei vários. E o Orobó tá mostrando ter presença de área, né? Você vê que todas as vezes que o Apodi chega no fundo aqui, já busca o cabeceio do Orobó. Tomara que na próxima ele acerte, Batista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos e meio, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pesone aqui, majestoso, Ponte Preta 0, Brasil de Pelotas também 0, Edu. Daqui a pouquinho, 16h30, Operário e Náutico, sequência da Série B. Ó, Júnior de Souzas dando uma ideia esotérica para o Marcelo Oliveira. Segura, Júnior. O Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, muito obrigado pelo carinho, amigo. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Raul Keles mandando aquele abraço para macacos, para os macacos do coqueiro. E vem para a bola Felipe Albuquerque, passou pela bola. Quem cobrou foi o Matheus Oliveira, levantou na área, não está valendo nada. O árbitro já tinha paralisado, marcado uma falta lá em cima do Juan Renato Antônio Lupi. Um empurrão nas costas do zagueiro da Ponte Preta. O Juan Renato caiu na área e o árbitro viu a falta em cima do defensor da Macaca. Anote aí o primeiro cartão amarelo do jogo para 10. João Paulo da Macaca está amarelado. Por que de quê, hein? Porque ele fez uma falta lá atrás. Na origem dessa falta em cima do Juan Renato, parou o contra-ataque do Brasil e recebeu o amarelo. Domina o time da Ponte, vem com Camilo, tenta o passe, errou lá atrás, tira o time do Brasil. E agora o Brasil é quem desce no contra-golpe no lançamento aberto pela esquerda para Danilo Gomes. Ele domina e toca na frente, não conseguiu chegar porque chegou antecipando lá atrás para afastar, tira Podi para Pato. Para João Paulo, ele domina o campo de defesa, articula na perna direita, passe completamente equivocado. Jogou na área e para ninguém, saiu lá atrás Rafael Martins, o goleiro do Brasil de Pelotas para pegar. Detalhe no ar. A Ponte Preta joga com um símbolo na manga da camisa do movimento AR, que é um movimento antirracista, que tem como principal ideologia passar ali uma nova cultura para a sociedade para evitar e combater o racismo, que tem como presidente José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que está no Majestoso. Ô Batista, a impressão que a gente tem do João Paulo é que ele está totalmente sem confiança, né? Essa bola aí, pô, pisa na bola, calma. Tem um lançamento totalmente equivocado. O Orobó tá sozinho lá no meio da primeira linha, no meio dos dois zagueiros. Pisa na bola, calma. O Camilo tá sempre perto dele ali. Isso dá mostras de que o João Paulo tá sem confiança, né? Não tem confiança. Aquele João Paulo lá do Campeonato Paulista, do início da Série B, tá desaparecido. Não consegue realizar um bom futebol. Eu acredito que seja por isso. Sem confiança totalmente o João Paulo. Olha, cabeça com cabeça ali, né, Lopes? Isso aí é um perigo enorme. Eu fico sempre preocupado com esse tipo de lance. O jogo está paralisado e os dois jogadores, um da Ponte e um do Brasil, sendo atendidos. O da Ponte é o Guilherme Lazzaroni, que já está de pé, está tudo bem. O do Brasil de Pelotas é o camisa número 7, é o Bruno José, que também vai se levantando. Ali eles se cumprimentam, foi uma jogada feia, cabeça com cabeça. O árbitro imediatamente parou o jogo, mas os dois estão bem, Batista. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição.
As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas, uma em Santa Bárbara do Oeste, tem também Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse lubitex.com.br. Falta pela direita, vem para a bola Felipe Albuquerque, levantou de perna direita na área, desvia, gol! Gol! Do Brasil de Pelotas. Brasil, Brasil, as tuas cores são Na nosso marca sangue, de 24 minutos passados, primeiro tempo, Felipe Albuquerque fez a cobrança da falta, levantou para a área, Souza apareceu de cabeça e enfiou a bola no fundo do gol. Souza, camisa número 5, abre o placar do jogo no majestoso. Souza, volante do Brasil de Pelotas, marca e faz a rede balançar. Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O detalhe fica por conta da defesa da Ponte, que parou pedindo o impedimento do Souza. Cruzamento bem feito do Felipe Albuquerque na cobrança da falta. O Souza apareceu livre, sem marcação. Juan Renato não acompanhou e de cabeça mandou a bola no canto esquerdo do Igor Vinhas. Souza marca o segundo gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro do Brasil no jogo. Está no placar do majestoso. Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta 0. Bola parada funcionando mais uma vez. 1-0 para o Brasil de Pelotas. Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. O Campeonato Brasileiro Série B, Pezona é aqui, majestoso. Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta 0. Olha, daqui a pouco, às 17 horas, começa a primeira partida final da Série A3. Em Rio Claro, Velo Clube São Bernardo. Depois o jogo segunda-feira, o jogo da volta em São Bernardo. Ambos subiram para a Série A2, Velo Clube e São Bernardo, direto do Chipre. Que chique! O Anderson e o Carlos ouvindo a gente. Muito obrigado, Anderson e Carlos do Chipre. Continue mandando as suas mensagens. 971021493. 971021493. Vamos analisar já este gol. Estaria impedido Souza, camisa número 5, que marcou o gol do time do Brasil de Pelotas. Mas o time Chavante tem falta outra vez, no mesmo local onde saiu o gol. Autorizado Felipe Albuquerque, meteu o pé direito, levantou direto, agora saiu lá atrás. Vinhas, pega firme, começa com você, Gleger. Estava impedido Souza, que marcou o gol de cabeça, ou não? Batista, para mim, estava impedido. Estava um lance muito difícil lá para o Bandeira, mas eu acho que o camisa 5 Souza estava um pouquinho, bem pouquinho, mas estava em posição irregular. Agora, o senhor Juan Renato não pode parar no lance, né? Não pode dar sopro pro azar. Pô. O Brasil de Pelotas não tinha dado um chute no gol. E numa bola parada justa. Não dá para ficar contando aí com o Bandeira. Tudo bem, foi irregular na minha opinião. Mas vacilou aí a defesa da Ponte, Batista. E para você, CH, gol também foi irregular e a Ponte estava melhor e tomou o gol em CH. Para mim, em condição de impedimento, mas não justifica a falha do zagueiro ficar levantando a mão, torcendo para o Bandeira levantar o instrumento dele. Melhor numas, né, Batista? Um pouco melhor, né? A Ponte não está jogando bem, não. Ela teve um lance do lado esquerdo, individual mais uma vez com o Camilo, uma grande jogada pro Rodrigues, mas de consistência de jogo realmente, a Ponte só tem mais posse de bola. Mas jogando bem ela não está. Mas com certeza o lance estava em condição de impedimento. Cartão. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. A informação, Antônio Lupi. Cartão para o 5. Souza fez a falta em cima do João Paulo. O autor do gol do time Chavante recebe cartão amarelo.
João Paulo lançou na ponta, Apodi no peito, pé direito, cruzou em cima da marcação. Tira Alex Juan, a bola pela meia, entrada forte do W Carvalho e agora, hein? O árbitro não puxou o cartão, marcou a falta, mas não deu cartão, é falta, campo de defesa, falta para o Brasil de Pelotas bater. Fez a carga ali nas costas do delator e o Wellington Carvalho chegou empurrando na frente do árbitro, mas o Carvalho não recebeu o cartão amarelo na jogada. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Você pode também comprar pela internet, acesse luitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Bruno Rodrigues levantou para Camilo, de cabeça para Oropó, tocou de cabeça, tira, afasta Danilo, ajudando a defesa. A bola volta, sobra com Juan, Renato tocando pelo setor direito, se manda, podia, abriu na ponta pela direita, João Paulo preparou o cruzamento, tocou no costado do adversário, a bola volta, em Barreto, conseguiu dominar, tocando para Juan, Renato fez o lançamento na frente para Camilo, matou no peito, falta! Por trás, chegada do Bruno Matias. É falta para Macaca bater Antônio Lupe. E agora o Camilo foi experiente. Fez a proteção e recebeu a carga nas costas do camisa 8, Bruno Matias. Falta na intermediária do campo de ataque da Ponte Preta. Leva perigo, provavelmente vem bola na área do Chavante. Bola parada, vem o time da Ponte, 1-0 para o Brasil de Pelotas na marca de 31 minutos. Primeiro tempo, jogo no Majestoso, aqui Rádio Bandeirantes, em todas as plataformas digitais e também no YouTube, YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas. Autorizado, falta na meia esquerda, vem para a bola Lazzaroni. Partiu Camilo, é quem bate, pé direito, calibrou, mas bateu em cima da barreira. A bola volta com o time do Brasil de Pelotas, tenta puxar o contragolpe Danilo Gomes. A bola vai para fora, para a linha lateral, o Barreto chegou, matando a opção de contragolpe, cedendo arremesso lateral. É pela esquerda, vem para a bola, tem pressa, Alex Juan. Cobrou, tocou na frente, W Carvalho tira de cabeça com a aperta direita, estoura. Mais o lançamento do campo de ataque, passe errado. Domina Souza, autor do gol do time do Brasil de Pelotas, de cabeça, 1-0. Abriu pela direita, Bruno José, cruzou na área, a bola passa por todo mundo. Do outro lado tenta chegar, não conseguiu, a bola vai para fora, para a linha lateral. É arremesso, campo de defesa para Macaca e eu sigo com o giro do placar. Majestoso, Ponte Preta 0, Brasil de Pelotas tem 1. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão, amanhã o Santos recebe o líder internacional na Vila, 16h30, e o Corinthians recebe o segundo colocado, Atlético Mineiro, é às 19h na Neoquímica Arena. Olha, de Caruaru, alô, seu Francisco, muito obrigado, o Alexandre Moreno, o Antônio José e o simpático Fran. Alô, Fran, sempre conosco lá em Paracatu. Segura, Fran. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Você está ligado também aí nas plataformas digitais. Estamos no Band Multi, no Facebook da Rádio Bandeirantes e estamos também nos aplicativos. Aplicativo próprio da Rádio Bandeirantes para sistema Android e também lá no Band Rádios. Você que tem um iPhone, entre no Band Rádios. 3 opções, São Paulo, Porto Alegre e Campinas. Só clicar em cima de Campinas, você já tem o som da Rádio Bandeirantes aí no seu iPhone. E também no YouTube, é legal demais, hein? Você vai me ver narrando, tô eu e o Gleger hoje, estamos aparecendo aqui na câmera do YouTube. YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo está parado. Jogador da Macaca está caído, Antônio Lupi. Thiago Orobó. O camisa 4, Everton, afastou a bola, só que no movimento da perna atingiu com os cravos da chuteira a cabeça do camisa 99 da Macaca.
Preocupa a situação do Orobó, que continua caído, jogo parado e muita reclamação dos jogadores do Brasil, porque eu acredito que o assistente 1 tenha dado a falta a favor da Ponte Preta. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Olha, a bola, a chuteira, né? As travas da chuteira do Everton na cabeça do Orobó. Resta saber, quero ouvi-los. CH e também o Gleger, se houve maldade do zagueiro do time do Brasil de Pelotas, em CH. Não achei não. Lance de jogo, Batista. E para você, Gleger. Ah, Batista, ele deixou a perna, né? Aquilo ali é só fazer o corte, tirar. O Orobó chegou ali para tentar fazer o corte, mas ele, para mim, na minha opinião, ele deixou a perna. Ele atingiu a cabeça, olha lá, ó. Atingiu a cabeça e o que preocupa é o jeito que o Orobó caiu, tá? Ele está sentindo o joelho, pode ter tido um problema no joelho esquerdo. Na hora que ele cai, não foi a questão da perna ter atingido, não. Eu acho que é na hora em que ele cai. Olha lá, já pediu substituição. Vanderlei Peixoto no aquecimento. Então... o efeito chicote, né? Exatamente, ele cai de uma forma errada, né? Em cima da perna. Perigosíssimo esse movimento, viu, Batista? Tomara que não seja nada. Mas já pediu substituição e está sentindo muitas dores o Orobó. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui. Majestoso Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta 0. Para eliminatórias, 17h30 tem Colômbia e Uruguai, às 20 horas Chile e Peru e às 21h30 Morumbi, Brasil e Venezuela. Olha, a Ponte sofreu mais um gol, deixa eu ver aqui. A Ponte sofreu 29 gols e a segunda defesa mais vazada, só perde pro Oeste, que é o último colocado, sofreu 37. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para a região de Campinas e AM 1270 para a região de Ribeirão Preto, a ex-capital do café. Você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem para o WhatsApp 971021493, 971021493. Agora a falta foi do Pato. Pato está caído e o time da Ponte mexe. A informação, Antônio Lupi. Sem condições de jogo, Thiago Orobó está fora, machucado, sai o camisa 99 e o Matheus Peixoto com a 29 está no jogo. Agora o Thiago Orobó vai levantando ali com muita dificuldade, realmente o joelho esquerdo ali do Orobó. Os médicos da Ponte já começam ali o tratamento, né, para saber, mas ele não consegue pisar com o joelho esquerdo. Preocupação com o Orobó. Matheus Peixoto está no jogo. Vem pra bola, Ponte pra cobrança de falta, meia direita, Camilo autorizado, não há barreira, meteu o pé direito, suspendeu na área, subiu o zagueiro pra cortar, a bola vai embora pra fora pela linha de fundo, mas houve um toque de cabeça, provavelmente ali do Guilherme Lazzaroni, portanto é tiro de meta apenas para o Brasil bater. Sem muito perigo para a defesa do Brasil de Pelotas, realmente o toque no Lazzaroni e a bola se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta para o Rafael Martins, camisa 1 do Brasil de Pelotas. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br.
Domina a ponte, vem pela esquerda, João Paulo. Recolhe para fazer o passe rolando dentro do círculo central para Barreto pela meia direita. Para Camilo, Camilo para Pato. Pato domina com dificuldade, marcação muito próxima do corpo dele. A bola vai fora para a linha lateral. E arremesso o campo de defesa para o Brasil bater. Vem para a bola para fazer a cobrança. Vai tomando posição Alex Juan. 1-0, gol impedido. Souza de cabeça meteu na rede e o Bandeira dormiu. Não marcou o impedimento, o árbitro confirmou o gol. 1-0. O Brasil vai vencendo o jogo no Majestoso. Bola aberta lá pela ponta direita para o time do Brasil de Pelotas. Chega bem a marcação, Lazzaroni tira, chama Barreto, rola curto pela meia direita no campo de defesa. Camilo vem andando para trás, tipo caranguejo, recua a bola para W Carvalho, para Juan Renato, para Campim, pelo lado esquerdo no campo de defesa. Lazzaroni com João Paulo, João Paulo para Lazzaroni, Lazzaroni para João Paulo, dali para Barreto, deu uma estilingada forte na ponta direita, a bola comprida, Apodi, pé direito, bateu cruzado, a bola desviada, saiu Rafael Martins. Pega firme, sem rebote, Antônio Lopes. Segundo cruzamento do Apodi, o segundo cruzamento bloqueado pela defesa do Brasil de Pelotas e a segunda vez que a bola fica fácil para o Rafael Martins. E aí, Gleger, entrada do Matheus Peixoto, muda alguma coisa aí? Tô falando taticamente. Muito pouco, né, Batista? O problema é que o Oroboy, ele tem um pouco mais de mobilidade, sai um pouco mais para buscar o jogo, busca a opção de tabelas. O Peixoto não, né? O Peixoto é mais paradão ali entre os dois zagueiros. Pode ser que melhore no aspecto de que toda hora o Apodi está tentando cruzar e o Peixoto tem presença de área. Mas, num contexto geral, vai ficar da mesma forma a plataforma tática. Matheus Peixoto errou um passe agora de 2 metros, a mão gigantesco, contra-golpe, a zagueirada teve que se virar. A bola foi para fora, para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, não tem pressa, o time chavante, vem para a bola, Alex Juan, lateral esquerdo para fazer a reposição, coloca a bola em movimento na frente do campo de ataque para De La Torre, o árbitro parou, marcou. W Carvalho cometeu a falta, é uma falta perigosa, campo de ataque, falta para o chavante bater. É o Wellington Carvalho, chegou por trás, atingiu a bola, mas também atingiu o calcanhar do De La Torre, camisa 9 da equipe do Brasil de Pelotas, falta que leva perigo ao gol do Igor Vinhas. Vai para a bola o time do Brasil de Pelotas para fazer a cobrança no campo de ataque, vai tomando posição na marca de 41 minutos do primeiro tempo. Placar de 1-0, chavante vai surpreendendo o time da Macaca, vai vencendo o jogo no Majestoso. Vamos ver quem é que vem. Normalmente é o Felipe Albuquerque, também o Matheus Oliveira, são os homens da bola parada. 2 homens da composição da barreira. Tomando posição para fazer a cobrança do lado esquerdo do campo de ataque. Na bola, os 2 jogadores citados aqui por mim. Barreira de 4 homens, guarnecendo a parte frontal do arqueiro pontepretano Igor Vinhas. Vamos ver quem é que vai bater essa falta. Toma a posição Felipe Albuquerque. Autorizado. Passou pela bola. Vai para a bola. Bateu Matheus Oliveira. Explodiu na barreira. A bola volta no Matheus Oliveira. Toca ainda mais atrás. Vem para aí. Everton bate. Faz o lançamento. A bola em cima da marcação. Volta a bola. Sobra com o time da Macaca. Vem na bola João Paulo. E rodou em cima do próprio eixo. Abriu na ponta pela esquerda. Bruno Rodrigues rola um pouco mais atrás, meia esquerda, João Paulo voltou para Bruno Rodrigues, marcado, tira por trás dele Felipe Albuquerque, tenta sair jogando o time do Brasil de Pelotas, dá um chutão, a bola sobra lá atrás do campo de defesa, W Carvalho, ele trabalha batendo de perna direita para Juan Renato, na lateral pelo setor esquerdo, o time da Ponte perde o jogo, sai jogando pela esquerda, João Paulo limpou, opa! Entrada fortíssima do Bruno Matias. O árbitro parou, marcou falta. E tem pressa o time da Macaca, cobra a falta, vem João Paulo recuando em cima da risca da metade do campo para Juan Renato, rolou para W Carvalho, rola, toca na frente pela direita para Apodi, passe atrás para W Carvalho, ele recua ainda mais, vem para Juan Renato, faz o passe curto pela meia esquerda para João Paulo, ele trabalha de perna direita, jogando dentro do círculo central para W Carvalho, agora é o Camilo quem aparece pela meia esquerda para fazer a armação do time da Macaca, Camilo
Camilo vem, ajeitou na perna direita, passe curto para Barreto. Barreto recolheu, dominou e tocou pela meia direita para João Paulo. João Paulo pisa na bola, volta para Barreto no corredor central. A Ponte tentando perfurar a defesa do Brasil. Barreto levantou na área, tira lá atrás. Afasta de qualquer jeito. Chega tirando o Nuno. A bola voltou na esquerda. Bruno Rodrigues para Camilo. De peito, ajeitou para quem vem de trás. Ninguém chegou, tira. Afasta a defesa lá atrás. A bola sobra. Matheus Peixoto vem dominando. E vem a Ponte. Camilo dominou, entrou na área, rolou, partiu. Bruno Rodrigues, cruzamento na área, subiu, toca de cabeça. Pode é gol! Gol! Ponte! Na marca de 44 minutos passados, primeiro tempo, numa triangulação pela esquerda, a bola sobrou com Matheus Peixoto para Camilo, ele dominou, rolou para Lazzaroni, foi na linha de fundo e cruzou para trás, dentro da pequena área, subiu a Podi de cabeça e jogou lá dentro. A bola fez a Podi, cabeçada fatal, cabeçada letal para fazer a rede chacoalhar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A Podi de cabeça e empata o jogo e faz a torcida vibrar. Vibra! Vibra! Da pele até o osso. Examada Ponte Preta. A Podi, a Podi, a Podi, a Podi, a Podi, a Podi, incansável a Podi, a Podi, a Podi, camisa 22. Ele, o autor do gol, empata o jogo no majestoso. Ponte Preta 1, Brasil de Pelotas 1. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O detalhe fica por conta da insistência do Matheus Peixoto, que fez a recuperação de bola. O Camilo viu a passagem do Lazzaroni pelo lado esquerdo e fez o passe para o lateral, que fez o cruzamento para o outro lateral. O Apodi, na pequena área de cabeça, mandar a bola para o fundo da rede. Apodi marca o 4º gol dele na temporada, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do majestoso, Ponte 1, Brasil de Pelotas também 1. Escanteio para Ponte Preta, lado direito, Camilo, pé direito, cruzou na área, subiu o zagueiro, tirou a bola, voltou, João Paulo dominou, manobrou, escapou, conseguiu ganhar espaço, rolou pela esquerda para Lazzaroni, dominou, levou para a linha de fundo, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás de cabeça, Nuno afasta, tira e na sequência falta para o Brasil bater pela direita. Detalhe no ar. Terceira assistência do Guilherme Lazzaroni na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, aqui na Bandeirantes, tem o jogo aberto assim que a bola parar. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Sim. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você em especial tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Alô, José Luiz de Matos. Alô, Manuel. Grande abraço para vocês que comandam o Supermercado Taquaral. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô, alô, Roberto Rocha, um grande abraço. E vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.
Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. A Ponte tomou um gol impedido, mas buscou o empate no primeiro tempo. Vem aí um intervalo inteligente, diferente no Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. Ô, Lupe, mas que sofrimento, seu Lupe. Pela 14ª vez, a Ponte tomando o gol primeiro. Mas o que é isso, Lupe? Será que o Apodi vai falar? São 4, né? 4 gols, um contra o Operário, um contra o América Mineiro no Independência, contra o Figueirense, que a Ponte virou. E hoje, marcando, o Apodi empata e depois tem que virar, Lupe. É verdade, ele também participou de um gol da Ponte que foi contra, né? Só não me recordo agora qual foi o jogo que foi. O Souza, primeiro volante da equipe do Brasil de Pelotas, fala a respeito desse primeiro tempo para o time chavante. Conferir, né? Independente de impedimento ou não sou apto, mas tem que conferir e fazer o gol, que é minha função em campo também, né? Então, a gente exalta a Deus aí por esse gol, toda a equipe pelo trabalho que está desempenhando. Felizmente, nós tomamos um gol ali, mas é agora voltar para o segundo tempo e buscar a vitória. Esse o Souza, que não é árbitro, falando a respeito do gol que estava em posição de impedimento no momento do cabeceio. E o Apodi, lateral direito da Ponte, fala também sobre esse gol e analisa esse primeiro da Ponte Preta, que vai empatando com o Brasil em 1-1, mais uma vez a parceria Lazzaroni e Apodi de cabeça. A gente conversa, a gente treina forte todos os dias, a gente fala sobre isso. Isso tem sido um dos nossos problemas dentro do campeonato, porque a gente sai atrás e muitas vezes é difícil você buscar, porque as equipes se fecham mas graças a Deus a gente conseguiu um empate, né? Vale salientar que mais uma vez teve um gol irregular, o cara estava impedido, infelizmente a gente tem falado, o VAR nessas ocasiões ele é importante porque facilita para o árbitro, né? Às vezes é um lance rápido, mas não tem que falar isso, a gente conseguiu o empate, agora é melhorar no segundo. Foi um primeiro tempo ruim da nossa equipe, para que a gente possa fazer o gol e conseguir 3 pontos. Primeiro tempo ruim, pelo menos avalia assim o Apodi, lateral direito, autor do gol da Macaca, que vai empatando com o Brasil 1-1, tudo igual no Majestoso, Edu. Esse jogo foi contra o Confiança, viu, Lu? Capinho no Majestoso. Ah, foi o primeiro, né? Na súmula foi Luan Bueno, né? Isso. Mas o gol, ele foi... A origem, o cruzamento do Apodi. Exatamente, na súmula foi Luan Bueno. Tá aí, mais um gol do Apodi, 1-1. Obrigado, Edu. Para você, eu que agradeço, Lupe. Ô, professor, vamos lá, professor CH. Suas considerações desse 1-1. Mais do mesmo, né, Edu? Um primeiro tempo sofrível de um time que não tem padrão de jogo, que o técnico, de novo, faz as escolhas equivocadas. Mais um gol de bola parada, falha defensiva, independente, houve impedimento. O gol foi irregular, mas não justifica o seu Juan Renato ficar pedindo para o Bandeira marcar um impedimento. O impedimento foi claro depois que a gente viu no replay aqui com recurso eletrônico. Então, para o Bandeira foi um lance muito difícil e ele não tem que ficar levantando o braço. Ele tem que ir no cara. Ele abandonou o cara para levantar a mão na bola. Não existe isso. Não existe. A Ponte teve mais posse de bola, mas foi uma posse de bola estéril, que não proporcionou grandes lances. Só no final do jogo, o time deu um sprint. Foram 2 oportunidades, sempre, para variar, do lado esquerdo. Não é uma grande jogada do Camilo, que para mim foi o melhor homem em campo no primeiro tempo da Ponte. Não é o mais lúcido. Deu uma assistência para o Rodrigues, não saiu o gol. E ele deu uma assistência agora para o Lazzaroni, que foi no fundo, deu uma cavada. E o Apodi, que é outro cara que sempre quebra o galho, né? Sempre vai lá fazer as vezes do centroavante, do meio esquerda, vai lá e empata o jogo. Eu torço muito para que o senhor Marcelo Oliveira enxergue o que ele tem que fazer, não é? Já que ele já trocou o centroavante por problema de contusão, ele não vai trocar de novo o centroavante, não vai tirar, por exemplo, o centroavante Peixoto agora. Ele não vai tirar os extremas, apesar de G. Pato estar um pouco apagado, mas não é culpa dele, a bola está chegando pouco do lado direito. E do lado esquerdo, acho que o Rodrigues tem que continuar. Eu faria uma mexida só para o segundo tempo, Edu. Tira o Barreto e põe o Bruno Reis, para tentar dar um pouquinho mais de dinamismo, não é? E ficar de olho no João Paulo. Se ele não reagir em 15, 20 minutos, tem que tirar o João Paulo do jogo. De qualquer maneira, eu não gostei do primeiro tempo. Bom resultado, porque agora a Ponte ganha uma sobrevida para o treinador conversar com o grupo para ver se o time tem um outro comportamento no primeiro tempo. Repito, muita posse de bola, mas o futebol do tamanho de uma bola de gude.
Um abraço para o final 7769, ele está no Jardim Santa Rosa. Edu, uma sofrência só essa ponte. Um obrigado, viu, amigo? Obrigado pelo carinho. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Lá em Olinda, Pernambuco, Douglas Correia. Ô Douglas, aquele abraço pra você, viu? Estamos no YouTube, no Facebook, é Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte joga com Igor Vinhas, Apodi, Juan Renato, W Carvalho e Guilherme Lazzaroni, Barreto, Camilo e João Paulo, Pato, Bruno Rodrigues e o Thiago Orobó, que saiu. Entrou Matheus Peixoto participa do gol, ele recupera o lance, entrega para o Camilo serve a Lazzaroni, faz a linha de fundo, cruza e o Apodi de cabeça empata. Gol que você vai ouvir é nome de Café Moraes, esse é bom demais em intervalo. Bandeirantes, Brasil 1, Ponte também 1. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lope 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Trânsito. Campinas Montemor tem trânsito carregado no sentido Hortolândia, na altura da Vila Boa Vista. No sentido contrário, tráfego fluindo. Pela Miguel Noel Nascentes Burnier, o motorista diminui a velocidade no sentido Dom Pedro, na altura do Parque Taquaral e do Santa Cândida. No sentido contrário, vai bem. Chegou na Fast Shop a nova linha de TVs da Sony. A TV XBR X905H é a ideal para jogar PlayStation 5. Baixe o app e receba em até 1 dia útil. Fast Shop. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Afasta a defesa lá atrás. A bola sobra. Matheus Peixoto vem dominando. E vem a Ponte. Camilo dominou. Entrou na área. Rolou. Partiu. Bruno Rodrigues. Cruzamento na área. Subiu. Toca de cabeça. Pode. É gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 44 minutos passados, primeiro tempo, numa triangulação pela esquerda, a bola sobrou com Matheus Peixoto para Camilo, ele dominou, rolou para Lazzaroni, foi na linha de fundo e cruzou para trás, dentro da pequena área, subiu a Podi de cabeça e jogou lá dentro, a bola fez a Podi, cabeçada fatal, cabeçada letal, para fazer a rede chacoalhar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A Podi de cabeça e empata o jogo e faz a torcida vibrar. Vibra! Da pele
Apodi, 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 incansável Apodi, 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 camisa 22, o autor do gol, empata o jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, Brasil de Pelotas 1. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O detalhe fica por conta da insistência do Matheus Peixoto, que fez a recuperação de bola. O Camilo viu a passagem do Lazzaroni pelo lado esquerdo e fez o passe para o lateral, que fez o cruzamento para o outro lateral. O Apodi, na pequena área de cabeça, mandar a bola para o fundo da rede. Apodi marca o 4º gol dele na temporada, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do Majestoso, Ponte 1, Brasil de Pelotas também 1. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Edu Pinheiro. Um abraço para o Ednei, para o Tandy Negrão, o João Roque, o final 45-50. Lembrando aqui, o Apodi fez um cruzamento contra o Oeste e o lateral meteu contra, a verdade. Esse Apodi é largo, viu, Gleger? O Apodi é largo, pelo menos uma coisa boa na ponte. O Apodi, ele tem sorte e talento também, ou não? 1-1, Gleger Zorzin. Ah, mas ele joga muito, né? Um lateral com muita profundidade. O Apodi sempre... Essa é a característica do Apodi, né? Vindo de trás, tem visão de jogo. Uma bela jogada iniciada pelo Matheus Peixoto, né? E aí vai no pé de quem tem qualidade, do Camilo. Chamou ali a marcação, o Lazzaroni inteligentemente faz a ultrapassagem, recebe e põe ali açucarada para o Apodi botar na rede. Olha, Edu, eu gostei do primeiro tempo da Ponte, tá? Claro que está enfrentando um time que marca muito forte, um time que baixa muito as suas linhas, vem muito fechado, mas daquilo que nós vimos nas últimas partidas, o primeiro da Ponte, apesar de ter tomado um gol, que na minha opinião também foi irregular, um gol que o Juan Renato vacilou, não dá para você ficar achando que o Bandeirinha vai dar o impedimento, não dá para... Vai lá, faz o corte, e aí se o Bandeirinha der o impedimento, tudo tranquilo, mas não dá para ficar contando com o Bandeirinha levantando lá o seu instrumento e anular o gol. Então, vacilou ali o Juan Renato, mas a Ponte conseguiu recuperar na partida, conseguiu buscar o empate. Acho que veio numa boa hora, né, o gol do Apodi, para que dá um pouco mais de tranquilidade. Você vai para o vestiário com o jogo empatado, dá para você aí criar outras alternativas. Eu acho que, como eu volto a dizer, Edu, eu acho que a Ponte fez um bom primeiro tempo, sim. Criando ali algumas oportunidades. O Pato precisa se movimentar um pouco mais. Também joga num setor que ele tem que, às vezes, entrar um pouco para dentro para aliviar ali a passagem do Apodi, porque o Apodi tem muita profundidade. O Apodi passa toda hora para receber essa bola. E o Pato, para que não atrapalhe essa passagem do Apodi, às vezes vem por dentro, num setor que está um pouco povoado. Então ele está muito marcado. O João Paulo deu uma melhorada, né? Depois do meio do primeiro tempo para frente, ele deu uma melhorada, consegue ter um pouco mais de liberdade, deu uma recuada um pouco para jogar num setor onde o Brasil de Pelotas encontra, às vezes, uma certa dificuldade, né? Então o João Paulo inteligentemente veio ali para trás, tenta criar algumas oportunidades. O Camilo está muito bem no jogo, consegue arrastar essa bola, consegue levar a bola com qualidade. A gente, claro, tem que analisar de uma forma fria. Por quê? Porque esse time do Brasil de Pelotas se fecha demais. Você vai ver agora no começo aí do segundo tempo, muito mais fechado esse time do Brasil de Pelotas, que vem com dois volantes, os dois volantes ali, o Bruno Matias e o Souza, não sai de jeito nenhum. Pode ver que o Matheus Oliveira é o jogador que se movimenta, o Danilo Gomes sai às vezes para buscar, o Bruno José também, mas os dois volantes não saem, porque eles sempre mantêm ali, tem Camilo e João Paulo, dois jogadores de muita qualidade no setor, então eles plantam
para não dar liberdade, para não dar espaço para esses dois jogadores. Então, espero que a Ponte volte, vai ter substituição, o Lupe vai trazer daqui a pouco. É o Luan Dias que vai entrar. Que a Ponte volte botando pressão na primeira linha para tentar virar o jogo, para tentar fazer o segundo gol. Fazer o segundo gol aí até os 15 minutos para dar uma certa tranquilidade no jogo. É um jogo difícil, é um jogo duro, mas a Ponte, na minha opinião, tem total condição de vencer essa partida, Edu. Confirme, por favor, a alteração, Lupe. Pato, 19, fica no vestiário. Luan Dias, com a camisa número 15, vem pro jogo, Edu. Ô, CH, rapidamente, o que você acha dessa mudança aí? A segunda já no time, CH. O Luan Dias é bom jogador, eu só não consigo entender o seguinte, né? De nem no banco na penúltima partida, agora ele vira solução para o jogo. Tudo bem, que dê certo. É isso que eu desejo. O Pato não fez um bom primeiro tempo, eu acho que é válida a mexida. E vai começar o segundo tempo, por enquanto, 1-1. E para o show continuar, é ele mesmo. Carlos Batista. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória na Bezona. Vai Macaca, 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 vai Macaca! O time da Ponte tem a posse de bola. Luan Dias vem pela meia direita, vai na raça, tenta perfurar a defesa do Brasil de Pelotas. O árbitro para marcar a falta. É falta pela meia direita para Macaca bater Antônio Lupe. A falta foi do Luan Dias, confirmando a alteração. Ele entrou agora no intervalo. O Pato ficou no vestiário. Toque de mão do Everton, camisa 4, vem bola na área do time gaúcho. Vem pra bola cobrando rapidamente. Barreto para Camilo. Bate de perna direita. Lançou na frente para Bruno Rodrigues. Volta no Camilo. Matou no peito. Domina recuando para Luan Dias. Dentro do círculo central. Aliás, para o Barreto. Abriu pela direita. Se manda no campo de ataque. Vem João Paulo. Faz o passe. Tocou na frente. Buscou o contato lá pelo setor direito. Vem pra bola. Passe errado de João Paulo. Chega lá atrás. Tirando e afastando a equipe do Brasil de Pelotas. Que empata o jogo. Placar de 1-1. Tentou levar Bruno José. A bola vai para fora. Mas houve um desvio. O árbitro marcou, parou, marcou. É arremesso lateral para o Brasil. E no Brasil de Pelotas, alguma alteração, Antônio Lupe? Negativo. O Brasil é o mesmo da primeira etapa. Café Moraes. O café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. E aí, Gleger, esta alteração no time da Ponte Preta, e se você faria mais alguma? Olha, Batista, eu não faria mais nenhuma. Até inclusive eu estava dizendo no meu comentário que o Guilherme Pato estava fechando às vezes por dentro para liberar ali o corredor para o Apodi. Então eu acho que o Marcelo viu que o Pato estava tendo muita dificuldade quando entrava por dentro, colocou um jogador que consegue jogar ali, jogador um pouco mais articulado. O Pato é jogador de fundo, de beirada, de velocidade. Então eu gostei da substituição, vamos ver na prática. Alex Juan cobrou arremesso lateral, tá valendo nada, reversão para Ponte Preta. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado e a ICH, alteração na Ponte, se você faria mais alguma? Faria. Eu gostei a saída do G. Pato, ele não agradou no primeiro tempo, o Gleger explicou bem, mas outro detalhe que eu teria modificado para o segundo tempo é tirar o Barreto, colocar o Bruno Reis no jogo aí para aumentar a estatura do time e também para colocar ali um sangue novo, né? Porque a Ponte vai precisar muito desse primeiro volante para articular saídas de bola.
Domina o time da Ponte. Bruno Rodrigues vem pela esquerda. Faz o passe pela meia esquerda no campo de ataque com o Camilo. Ele sai de 2 na marcação. Rolou para Bruno Rodrigues pela esquerda. A bola vai para a linha lateral. Saiu em cobrança de arremesso pela esquerda. Bruno Rodrigues. Ele recua para Barreto. Para Guilherme Lazzaroni. Toca a bola para Barreto. Recua pela direita. Vem para W Carvalho. Lá pelo lado direito, João Paulo faz a armação de jogo. Trabalha na perna direita. Recua para W Carvalho. Troca a bola de lado. Vem para Juan Renato pela esquerda. Bate rasteirinho para Guilherme Lazzaroni. Para Juan Renato na enfiada de bola. Pela esquerda vem Bruno Rodrigues para Camilo. Para Bruno Rodrigues, 2 a marcá-lo. Dobra a marcação. Ele puxa para trás. Arruma, solta para Barreto. Volta a bola. Curta pela esquerda. Bola prensada de Juan Renato. Soltando o jogo. Vem para a bola pela direita. João Paulo faz o lançamento da direita para a esquerda. De uma extremidade a outra. Para Bruno Rodrigues. Para Lazzaroni. Pé canhoto. Bateu cruzado. Corte, Matheus Peixoto tocou na bola, ela foi embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Brasil bater. Mais uma jogada pelo lado esquerdo. Dessa vez o Bruno Rodrigues viu a passagem do Lazzaroni, que fez o cruzamento forte. A bola explodiu na barriga do Matheus Peixoto e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Rafael Martins. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Achei que o Marcelo Oliveira acertou, porque o único jogador da Ponte que não foi bem no primeiro tempo foi o Pato. Teve também o Juan Renato, que dormiu no gol impedido no Brasil de Pelotas. Mas foi apenas e tão somente nesse lance. Nos demais lances ele foi bem. E o único jogador que não foi bem no primeiro tempo foi o Pato. Portanto, acerta o Marcelo Oliveira. Lá atrás, chega, tira, afasta Barreto. Ele domina, batendo de perna direita para Camilo. Camilo virando pela esquerda para Bruno Rodrigues. Partiu na velocidade, vai para cima. Tentou apostar a corrida, perdeu. Recupera, vem pela direita Felipe Albuquerque. Recua, vem para Nuno. Bate de perna direita ainda mais. Atrás da entrada da pequena área para Rafael Martins. Joga na frente, vem para Souza para fazer o passe lateral para Alex Juan. Para Bruno José. Ele domina e recua, chama Bruno Martins. De Bruno para Bruno, virou para o autor do gol do time do Brasil. Toca na bola, Souza, erra o passe, o árbitro para, marca falta. Está caído o jogador do Brasil de Pelotas, camisa 9, De La Torre, Antônio Lupi. O árbitro fez um sinal ali que pegou no tornozelo esquerdo do De La Torre, que sofreu a falta no campo de defesa da equipe do Brasil de Pelotas. Mais uma falta do W Carvalho. Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona. Pezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 1, Brasil de Pelotas 1. Olha, primeiro tempo lá em Ponta Grossa, ainda a Série B, Operário 0, Náutico também 0. O Batista é o seguinte, todo mundo ajoelhado no milho aqui, sofrendo com a Ponte, hein? Eliseu Ribeiro, ele é do Maranhão, chegou aqui em Campinas, apaixonou-se pela Ponte, diz que a macaca vira. O Pavone manda um beijo pra Débora. Alô, Miranda! Trabalhou na Ponte em 1963, há 57 anos. Seu Edu, eu não consigo ajoelhar no milho, mas estou esfregando no pescoço. Bandeirantes. Sensacional! Eu não ajoelhei no milho, porque na minha época o instrumento de correção era um chinelo havaiana. Chinelo havaiana serve para uma série de coisas, né? Serve para opção normal e natural, mas serve para outras coisas. E antigamente a gente usava chinelo havaiana para fazer o golzinho, para jogar na rua. E a mãe usava o chinelo havaiana para fazer a correção do filho. Era o grande psicólogo da infância. É verdade.
Domina a bola, o time da Ponte vem pela direita, João Paulo, ele recebe, toca, recua, vem para W Carvalho, ele troca a bola de lado, vem pela metade da quarta zaga, pela esquerda para Juan Renato, abriu na ponta para Bruno Rodrigues, jogando do lado esquerdo, no campo de ataque, ele domina, bate de perna direita, solta o jogo, vem por dentro para Barreto, recua para Juan Renato, atrás para Wellington Carvalho, pela meia direita para João Paulo, toca a bola, o time da Ponte faz o tempo passar, empata o jogo 1-1, Juan Renato, canhotaça, abriu para Apodi na ponta direita, ele pegou e dominou, recolheu na perna direita, preparou o cruzamento, desistiu de cruzar, preferiu o recuo para João Paulo, para Barreto, pé direito, levantou na área, em cima chega, tira, afasta o zagueiro, voltou, Camilo de cabeça, tocou para Matheus Peixoto, para Camilo, é pênalti! Penalidade máxima para Ponte Preta. Toque de braço do camisa 3, Nuno. Dentro da grande área, pênalti para Macaca, Antônio Lupe. Num bate-rebate dentro da área do Brasil de Pelotas, a bola acabou sobrando para o Luan Dias, que mandou um chute forte. O Nuno estava com o braço aberto, fez o movimento com o braço que não estava colado no corpo e por isso o árbitro, que estava em cima do lance, marcou o pênalti a favor da Ponte Preta. João Paulo, camisa 10, é ele quem está com a bola. E aí, Gleger, para você foi pênalti ou não? Foi pênalti, Batista. A bola tinha endereço, né? O chute do Luan Dias. E a bola bateu no braço, pênalti. Muito bem assinalado pelo árbitro. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado foi pênalti ou não? Pênalti. Portanto, está marcado, caracterizado o pênalti. Vamos ver quem é que vai para a cobrança. Detalhe no ar. Nuno, pelo pênalti, recebeu o cartão amarelo. 10 minutos e meio do segundo tempo, placar de 1-1, João Paulo. Pega a bola, coloca na marca da Cal, momento de grande expectativa. Alô, alô, torcida alvinegra. É a hora de todo mundo, neste momento, através de um sentimento maior, colocando tudo do João Paulo para virar o jogo. A importância desta vitória é fundamental. João Paulo vai para a bola para fazer a cobrança do pênalti. O pênalti é exatamente ali, no gol em que o João Paulo gosta de meter na rede. João Paulo, ele fica na meia-lua frontal da grande área, arma a perna direita para a batida. João Paulo, um sentimento de confiança toma conta do corpo dele, partiu, vai para a bola, paradinha, pé direito, bateu para fora. João Paulo de paradinha, bateu, desperdiçou, jogou no lixo a oportunidade de passar à frente do marcador. João Paulo, meu filho, não faz isso não. Ele tentou fazer um golaço, tentou meter no ângulo, tirou, mas tirou muito e mandou para fora. E o detalhe do gol perdido de pênalti pelo João Paulo, Antônio Lupi. A fase que está o João Paulo, ele tem que fazer o simples e não o complicado. Tentou mandar no ângulo esquerdo do Rafael Martins e mandou a bola pela linha de fundo. É o segundo pênalti que o João Paulo perde na Série B. Já desperdiçou uma cobrança na estreia contra o América e perde mais uma cobrança ao camisa 10 da Ponte. Quem é o cobrador oficial de pênalti na Ponte? É o João Paulo e o Bruno Rodrigues, né, que também tem cobrado alguns pênaltis. Os dois são os cobradores e o próprio Camilo também já bateu um e fez. E aí, Gleger, a sua análise da cobrança do pênalti? Bateu muito mal, né, Batista? Aliás, eu vi alguns gols de pênalti do João Paulo, sempre batendo no chão, tirando do goleiro, no canto, né? E eu vou ser bem sincero, detesto quando o jogador vem com esse negócio, essa paradinha. Isso aí eu acho que cria uma certa desconcentração no momento da batida. Bateu muito mal, desperdiçando uma grande oportunidade, né? A Ponte poderia já estar na frente aí do placar com 12 minutos de jogo. João Paulo está sem confiança.
Essa é a palavra certa para o futebol de João Paulo. Barreto domina a bola, ultrapassa a linha da metade do campo, vem manobrando, entregando pela esquerda para Lazzaroni, levantou para Camilo, passe de calcanhar para Bruno Rodrigues, dominou, limpou, carregou na entrada da grande área, vai bater, foi absorvido. Tragado pela marcação do time do Brasil de Pelotas. Marcação alta do time Ponte Bretano. Vem, toma, retoma pela esquerda. Bruno Rodrigues recua para a rua. Renato toca pela minha esquerda. Vem na bola. Tocando João Paulo na frente. Tentou a passagem. Vamos lá, CH, sua opinião também sobre a questão aí do pênalti. Eu lamento muito, né? A fase do jogador é terrível. O goleiro também, ele foi muito competente. Ele ficou até o último instante e não se mexeu. Isso também desconcentrou o jogador, mas nitidamente ele está num péssimo momento, está numa má fase. E agora é o teste de fogo, né, Batista? A parte emocional, como a Ponte vai reagir depois de ter perdido um pênalti. Era para estar na frente, né? Agora a parte emocional é que vai decidir como a Ponte vai se portar daqui para frente. Lazzaroni domina, rola a bola na lateral. Bruno Rodrigues dominou, recuando pela meia esquerda. Vem para a bola, domina Luan Dias para fazer o passe pela meia direita. Abre o Carvalho, está se aventurando lá na frente no campo de ataque. Ele domina, rola atrás, chama do João Paulo ali para Luan Dias. Lançou na entrada da grande área, marcação, ferrolho do time do Brasil de Pelotas, tira. Vem João Paulo, recupera, tocando para Camilo, passe de calcanhar para Barreto. Linda enfiada de bola, antecipa a marcação. Chega tirando lá atrás Felipe Albuquerque, arma o contra-golpe, domina a bola pela meia direita, Matheus Oliveira. Lançamento da direita para a esquerda, bola aberta, Bruno José domina no bico esquerdo da grande área, limpou o pé direito, bateu! Espalma Igor Vinhas! Batida de Bruno José, uma bola dura, difícil, ela veio pelo alto, trocou de braço. Igor Vinhas faz a defesa, Antônio Lupi. O Bruno José é um dos artilheiros da equipe do Brasil. Acertou um belo chute, mas melhor ainda foi a defesa do Igor Vinhas. Mão trocada, salva a macaca. Camilo domina, vem o time da Ponte, abriu lá pela ponta canhota. Bruno Rodrigues, pé direito, cruzou na área para Matheus Peixoto. Subiu lá atrás, Nuno de cabeça, afasta a bola, volta reboteada, sobrando pela esquerda, Guilherme Lazzaroni. Briga pela posse da bola, o time do Brasil queria a falta. Ele não marca, manda seguir, vem Camilo para fazer a armação dentro do círculo central, tocando pela meia direita para João Paulo, que perdeu há pouco um pênalti, volta a bola para Camilo, bate ele penta direita para Bruno Rodrigues, pé direito, bateu, bola cruzada, a bola tocou no meio do caminho, saiu lá atrás, Rafael Martins e pega firme. Lumitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lumitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse lumitex.com.br. Pintou o gol. Vai pintar, pinta na Saci. Tem gol onde, Edu? Olha lá em Ponta Grossa, Série B, gol do Operário. Ricardo Bueno marcou aos 45 do primeiro tempo. Operário 1, Náutico 0. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Domina o time da Ponte, vem dentro do círculo central, João Paulo recua, chamando o W Carvalho. Ele bate de perna direita, entregando pela meia para Juan Renato, ultrapassa a linha da metade do campo, faz o passe na frente. Bruno Rodrigues fez um corta-luz para Matheus Peixoto, mas por trás dele chegou o zagueiro para afastar, tira Nuno, bate de perna direita. Juan Renato escorou de cabeça, soltou para Camilo. Camilo para Lazzaroni, pé canhoto, queimou pro gol, pega Rafael Martins. Uma bola batida com veneno. Foi para a bola, Rafael Martins pegou, caiu, sentiu, está caído até agora em Antônio Lupi. Coloca a mão no joelho direito, o jogador da equipe do Brasil de Pelotas, o goleiro que fez a defesa, chute forte do Lazzaroni, mas ele estava muito distante do gol, apesar do belo chute que ele fez. E tem mudança no Brasil de Pelotas, foi embora o 11, o Danilo Gomes, e entrou o 18, Jarro com a 18 está no jogo. Jarro, camisa número 18, está entrando no time do Brasil de Pelotas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 18, segundo tempo.
Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Pezona é aqui, majestoso, Ponte Preta 1, Brasil de Pelotas 1. Olha, é o seguinte, hoje tem Seleção Brasileira, 21h30, Morumbi, Brasil e Venezuela, sequência das eliminatórias sul-americanas. Olha, todo mundo bravo aqui com o João Paulo, Cláudio Taquaral, o Toninho do Matão. Ô, pessoal, tá muito bravo, Batistão, segura, rapaziada, muito obrigado pelo carinho. Rádio Bandeirantes. Mande a sua mensagem para o WhatsApp 971021493, 971021493. Mexeu. Vai. 10, João Paulo, perdeu o pênalti, vai você, Batista. E vem o time do Brasil, partiu, vai pra bola, Pecanhoto, bateu, vai embora. Matheus Oliveira partiu, entrou na área sem marcação, não olhou pro gol, bateu cruzado. Tirou e tirou do goleiro também. Foi embora pela linha de fundo em tiro de meta, perde um gol incrível. Brasil de Pelotas, Antônio Lupi. Depois do passe do De La Torre, a zaga da Ponte Preta estava exposta e o Matheus Oliveira olhou para baixo na hora da finalização e por isso acabou mandando a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Igor Vinhas. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias, o melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10, restaurante. Detalhe no ar. O João Paulo foi embora com a 10, perdeu o pênalti, o Zanocelo com a 20 está no jogo. Barreto dominou, rolou para Luan Dias, para Zanocelo de perna direita, lançou na entrada da grande área, deu rebote na defesa, voltou, chegou tirando lá atrás, Alex Juan, falta. O árbitro parou, marcou a falta para a equipe do Brasil. É falta no campo de defesa, Gleiger, Zorzinho, alteração na macaca, João Paulo perdeu o pênalti, foi embora, entrou Zanocelo. Batista, essa é a formação que eu viria de começo. Com o Zanocelo ali ao lado do Camilo, saindo, um jogador que vive um bom momento, todos os jogos que tem entrado muito bem. Agora a Ponte, ele vai manter a mesma plataforma, tá? O Zanocelo vai jogar ali ao lado do Camilo, mas ganha um pouco mais de mobilidade esse meio de campo da Ponte. João Paulo estava vindo muito aqui atrás buscar o jogo, estava muito marcado, mal na partida também. E eu acho que com o Zanocelo a Ponte melhora no aspecto ofensivo. Placar de 1-1, Carlos Henrique, o pante pesado, alteração na macaca de Zayn CH. Definitivamente o João Paulo vive um inferno astral, né, Batista? Não está jogando bem para piorar a vida dele. Ele acabou perdendo o pênalti. Olha a Ponte. CH, João Paulo saiu, Camilo está no jogo, roubou uma bola lá atrás, tentou a arrancada, mas seguindo falando do João Paulo, CH. Então ele vive um inferno astral, né, Batista? Ele errou durante a partida muitos passes, ele está definitivamente incomodado com alguma coisa, ele não está conseguindo jogar o futebol que a gente conhece do João Paulo, né? A entrada do Zanocelo pode ser uma boa, né? Mas talvez eu não tivesse feito nesse momento isso, né? Realmente, depois de perder o pênalti, o cara já ser sacado, já que ele bancou o cara, já que ele mandou o cara bater o pênalti, mesmo que errou, não sei se eu faria isso nesse momento. Agora, a entrada do Zanocelo, teoricamente, a qualidade de saída de bola da Ponte melhora. O Zanocelo deveria ter começado a partida, mas só que o Marcelo Oliveira olha para o Zanocelo e enxerga o Zanocelo como um meia. E aí optou então para colocar no jogo João Paulo. Não foi ruim, acho que a Ponte fez um bom primeiro tempo, embora tenha tomado um gol de bobeira aí, embora o jogador também que marcou o gol, Souza, estava impedido. Buscou o empate, poderia ter virado, não fosse. Eu tô com o Gleiger, também não gosto desse tipo de pênalti, sabe? Vem com aquela firula, aquela frescura. E vem a Ponte, Luan Dias, domina na intermediária, pé canhoto, bateu pro gol, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, Luan Dias. Ele veio dominando pela intermediária, penetrou e de perto a canhota soltou a paulada.
A bola passou à direita de Rafael Martins com perigo. Passou lambendo o poste. É tiro de meta para o Brasil bater. Decidiu na individualidade. O camisa número 15, o Luan Dias, depois do lançamento do Igor Vinhas. A bola tirou tinta do poste direito. Por pouco, o Luan Dias não marca o primeiro dele com a camisa da Macaca. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafemorais.com.br. E vem o time do Brasil, 1-1, partiu Matheus Oliveira, ele arrancou, foi para a área, W Carvalho na marcação, toca nela, tira, joga para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o chavante bater, Antônio Lupi. O Wellington Carvalho deu uma bronca ali no Zanocelo, porque ele teve que fazer o corte no momento do cruzamento do Matheus Oliveira. E é o próprio Matheus Oliveira que vem para a cobrança do escanteio. Matheus Oliveira coloca a bola no quarto de círculo, 23, quase 24, segundo tempo, 1-1. Fechada lá atrás o time da Macaca. Partiu, vai para a bola, Matheus Oliveira levantou na área, toque de cabeça de La Torre, pega Igor Vinhas. Cabeçada foi no meio do gol, Igor Vinhas pegou firme, sem rebote, Antônio Lupi. De La Torre subiu mais alto que toda a defesa da Ponte, inclusive do Lazzaroni, que acabou ficando até caído no solo após a disputa com o camisa 9. Cabeceio e defesa do Igor Vinhas. Grande abraço para o Ítalo Barioni. Alô, Ítalo Barioni. Ponte Pretano da pele até o osso. Tá curtindo o som da Bandeirantes. Muito obrigado aí pela audiência. Barreto domina a bola no campo de defesa, bate de perna direita, rola para lateral, para Apodi pela direita, volta na zaga, lá pela zaga central, W Carvalho, recolhe, recua, entrega pela esquerda, vem para Juan Renato, dali para Camilo, Camilo articula o jogo no campo de defesa, bate curtinho pela direita para W Carvalho, entregando, soltando pelo lado direito para Zanocelo, volta a bola para Barreto pela direita, ultrapassa a linha da metade do campo e soltando para Camilo, Camilo vem para a penetração, na frente para Matheus Peixoto, para Camilo, Matheus Peixoto, pé direito, bateu! Espalma, Rafael Martins! Batida de longe, pé direito, Matheus Peixoto. A bola veio rodando, fazendo curva. Rafael Martins tocou nela, jogou para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Depois de uma tabela com o Camilo, Matheus Peixoto de fora da área mandou um chute forte. O camisa, o Rafael Martins, poderia fazer a defesa, mas espalmou para escanteio. Lazzaroni e Camilo na cobrança. Camilo partiu, pé direito, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu de soco, Rafael Martins tira. Andou para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita, tem pressa o time da Macaca, vem pela direita, autorizado, Apodi vai para a bola, 25, quase 26, a Ponte vem na pressão, autorizado lá pela direita, Apodi cobra curta, entregando para Zanocelo, volta a bola para Apodi, pela meia direita para Luan Dias, recua no campo de ataque, o time da Ponte faz ocupação militar, o time inteiro no ataque, vem embora Lazzaroni, domina, se manda pela esquerda, abriu na lateral para Bruno Rodrigues, volta para Lazzaroni, ele vem derivando lá pela ponta canhota, puxa na perna esquerda para Bruno Rodrigues, saiu da marcação, levou na perna direita, cruzou atrás para Zanocelo, a bola explodiu, voltou a Podi, dominou para Luan Dias, abriu na lateral pela direita para Zanocelo, para Luan Dias, levantou na área, errado, mandou torto e para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Brasil bater. A bola passou por todo o ataque da Ponte Preta. Luan Dias fez o cruzamento do segundo pau, só que o Matheus Peixoto, referência, estava fora da área. Fácil para a defesa do Brasil. Rancha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse ranchaautopeças.com.br. Tem uma placa no canto ali, CH, Lupe, o que é aquilo lá? É uma homenagem ao comentarista da Rádio e TV Bandeirantes? Sim. Eu acredito que sim, até pelo trabalho que ele desenvolve na emissora de muita qualidade. Domina Lazzaroni para Camilo, passe equivocado, mandou torto e para fora, para lateral. É uma torcida organizada, alguma coisa referente a chope.
Ah, perdão, eu não tinha reparado, perdão, mas o trabalho do CH é espetacular na Bandeirantes. É a Ponte Shop, que é mais uma torcida também organizada, a Loja da Jovem, da Serponte e também da Ponte Terror, todas sintonizadas na Bandeirantes. Cima da Zanocelo, rolando curtinho, entregando pela direita. Apodi levantou, bola cruzada na área. Raspa Everton de cabeça, vai embora para fora pela linha de fundo. Se perdeu em escanteio pela esquerda para Macaca bater Antônio Lupi. Mais uma vez a Ponte vai tentar no jogo aéreo, escanteio, só que dessa vez não é o Camilo não, dessa vez é o Lazzaroni, que já fez o cruzamento para o gol do Apodi, é ele que vai para a cobrança do escanteio. É no gol dos portões monumentais do estádio majestoso, 1-1, Lazzaroni partiu, pé canhoto, levantou na área, desvio de cabeça, Palma! Rafael Martins, uma grande defesa. Lazzaroni levantou na entrada da pequena área. Matheus Peixoto e meteu a cabeça na bola. Um tijolo subiu com uma defesa monumental. Rafael Martins mandou para escanteio para Macaca bater. Camilo na bola. Camilo, pé direito, cobra um escanteio, levantou na área, passa por toda a extensão da grande área. Zanocelo pegou a para, domina, pé direito, bateu mal. Jogou por cima pela linha de fundo em tiro de meta para o Brasil bater. E no lance anterior foi realmente uma bela cabeçada do Matheus Peixoto. A bola tinha endereço. O ângulo do goleiro Rafael Martins, que fez a defesa. Depois, na sequência, o Zanocelo tentou fazer o cruzamento, não conseguiu. E aí, Gleger Zorzi, você que é especialista, foi um dos grandes goleiros do Brasil. Qual é o grau de dificuldade desta defesa do Rafael Martins? Foi uma defesa importante, Batista. Ele fez o movimento correto, né, com os dois braços, dando um tapa na bola. Grau de dificuldade 7,5. Aquela do Igor Vinhas também foi uma grande defesa de mão trocada, fazendo o movimento correto. Grau de dificuldade 7. Essa, a do Igor Vinhas, 7. Sim. E essa do Rafael Martins? 7,5. Lumitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lumitex Máquinas e Ferramentas, são 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Compre também pela internet, acesse lumitex.com.br. Domina o time da Ponte, vem Bruno Rodrigues pela esquerda, ele carrega no campo de ataque, rola rasteirinho, entregando para Lazzaroni, passou pela marcação na primeira, na segunda, recuperação, chega Felipe Albuquerque, afasta, tira, sai jogando, a bola foi para fora, para a linha lateral, último toque do jogador Ponte Pretana e arremesso para o Chavante bater do campo de defesa. A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pesone aqui, majestoso, Ponte Preta 1, Brasil de Pelotas 1. Olha, segundo tempo, Série B lá em Ponta Grossa, Operário 1, Náutico 0. Um abraço aqui pro Tony de Hortolândia, o Sérgio dos Bartiras, está aqui Sérgio dos Bartiras, o Carlos Alberto de Olambra, o Paulo Kikuchi, tem o Paulo César do Jardim Garcia, a José Maria do Flamenguinho do Cambuí, Elias da Bosch, lá em Ipatinga, 0844, torcendo para a Ponte. E Batista, um abraço muito especial, um grande ouvinte, um grande amigo, João Batista Ribeiro, na Júlio de Mesquita, amanhã ele completando 89 anos. Um abraço, saúde e paz, João Batista Ribeiro. Grande João Batista Ribeiro.
Grande abraço para você aqui, domina o time Ponte Pretano. Camilo toca atrás para Zanocelo, virando pela meia direita para Apodi. A passada é boa. Ele se manda pela meia direita, rolando para Luan Dias. Voltou para Zanocelo. Passe não saiu legal, mas o Zanocelo conseguiu tocar. Tocou de volta para Luan Dias. Para Zanocelo, vai para o fundo, pé direito, cruzou na área. Chega de cabeça, tira Souza. Mandou para fora pela linha de fundo. É escanteio para Macaca bater. E o Matheus Peixoto já estava ali bem posicionado, só esperando o cruzamento. Mas o Souza foi mais esperto, mandou a bola pela linha de fundo. Mais um escanteio que a Macaca tem no jogo. Camilo, camisa 10 na bola. Escanteio para Ponte Preta bater. É gol dos portões de entrada. Camilo vai para a bola. Partiu, pé direito, levantou na área. Subiu o W. Carvalho só raspou na cabeça dele. Sobrou no fundo do campo com o Lazzaroni. Recuando para Zanocelo, de perto a canhota, bateu cruzado. Subiu Rafael Martins. Pega, que bola! Zanocelo de canhota quase faz um golaço, mandou no ângulo. A bola ia passar lambendo do lado de dentro, entre o poste e também o travessão. Fez uma curva espetacular, mas o Rafael Martins pegou o Antônio Lupe. Tive a impressão que o Zanocelo tentou cruzar a bola, mas ela pegou um efeito e tinha o endereço do gol. O camisa 1, Rafael Martins, fez a defesa e se chocou com a trave, mas está tudo bem com ele. 1-1. Domina o time da Ponte, Zanocelo toca a bola na lateral, na esquerda, Bruno Rodrigues vem dominando, batendo de perna direita, soltando para Matheus Peixoto, atrás para Zanocelo. Ele recorre na perna direita, recua para dentro do círculo central, para W. Carvalho, virando pela meia direita, vem para a bola Luan Dias, atrás da cabeça do círculo central para Barreto. Ele bate de perna direita, abriu na lateral para Apodi, recolheu, voltou para Barreto, Barreto dominou, rolou, entrega, vem por dentro pela meia direita para Luan Dias, para Matheus Peixoto, girou em cima da marcação, falta. O árbitro parou, falta do Matheus Peixoto, acusou uma cotovelada no centroavante, hein, Lupi? Ele alegou que o Matheus Peixoto usou o braço para fazer o movimento, para tentar sair da marcação. E o Brasil de Pelotas vai mexer mais duas vezes. O De La Torre, camisa 9, está indo embora. De La Torre 9 está fora. O 16, o Bruno Santos, vai para o jogo. Bruno Santos, com a 16, está entrando no jogo. E o Souza, autor do gol do Brasil, também está indo embora. E o 15, o Gustavo Casonati, também está no jogo. Gustavo Casonati, com 2 T's. Camisa número 15. Sei lá, com 2 T's. Falei por falar, Casonati, só para dar tempo de escrever aqui. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona aqui, majestoso, Ponte Preta 1, Brasil de Pelotas 1. Olha, Operário vence, segundo tempo lá em Ponta Grossa, Operário 1, Náutico 0, nas eliminatórias é gol do Uruguai lá na Colômbia, hein? Colômbia 0, Uruguai 1, 20h30 tem Brasil e Venezuela. E um abraço para o Marquinho, da 31 de março. E vem a Ponte, domina Zanocelo, faz o passe lateral no fundo do campo para Camilo, pé canhoto para Matheus Peixoto, deu na canela dele. Chega para tirar, afasta lá atrás o time do Brasil de Pelotas e sai jogando. Alô, pessoal do YouTube, um grande abraço, muito obrigado, hein? Passamos de 30 mil. Passamos de 30 mil, neste momento 30.800. Muito obrigado, ainda tem jogo pela frente, hein? Estamos com 36 minutos, mas já estamos com mais de 30 mil. 30 mil, sensacional, 30.800, muito obrigado. E vem o time do Brasil de Pelotas na enfiada de jogada lá para dentro da grande área. Igor Vinha saiu para pegar. Pega e já repõe rapidamente no campo de defesa pela esquerda. Bruno Rodrigues volta no campo de defesa para buscar. Ele ainda não brilhou. Tentou a passagem pelo setor esquerdo. Até o momento não luziu. Bruno Rodrigues é sempre ele que salva o time da Macaca, mas até agora ainda não luziu. Está com o futebol eclipsado.
o Bruno Rodrigues. Mas ainda dá tempo, tem jogo, tem bastante jogo pela frente. A Macaca vai vencer essa partida. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. E vem a Ponte Zanocelo, domina, levou no campo de ataque, opa! O árbitro parou, marcou uma falta por trás, lance de cartão amarelo, é falta para Macaca bater. E a falta do camisa número 15, o Gustavo Casonati com 2 T's, você acertou o Batista e o árbitro também já anotou o nome dele no cartão amarelo. É o segundo cartão amarelo para jogadores do Brasil de Pelotas, falta perigosa para Macaca. Falta para Macaca, Luitex, as melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui, Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Falta para Ponte Preta bater pela intermediária. 38 minutos do segundo tempo, 1-1. 3 são os candidatos. Vamos ver quem é que vem. Bruno Rodrigues posicionado. Lazzaroni também. Rolou Bruno Rodrigues para Camilo. Lazzaroni, pé canhoto, bateu. Vai embora. Para fora pela linha de fundo, Lazzaroni. Bateu de perna canhota. Uma bola espetacular. O goleiro subiu para tocar nela. Ela passou por cima do gol pela linha de fundo com um perigo. Passou lambendo o travessão e foi embora. Por pouco. Por muito pouco, a Ponte Preta não faz o segundo, Antônio Lupi. E os 3 jogadores que estavam na bola participaram da cobrança de falta. O Camilo rolou, o Bruno Rodrigues parou e o Lazzaroni de perna esquerda mandou um chute forte. A bola tirou tinta do travessão e levou a pior ali o Rafael Martins, que se chocou com a trave e está caído. O jogo parado no Majestoso. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Segunda-feira, 12h30 na tela da Band. Os donos da bola do 12h30 até 1h15 da tarde. Você vai curtir o futebol da região. O time da Ponte vai mexer em dose dupla daqui a pouco. 40 minutos, tem 5 talvez aí, 5, 6 no additional time. Dá tempo aí da Ponte dar uma estocada final e conseguir aí o resultado positivo, conseguir a vitória, que é o que realmente interessa o time da Macaca. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Mexeu? Vai! Camisa número 10, o 88, perdão, 88, Camilo foi embora e o Vanderlei com a 33 está no jogo. Daqui a pouco eu informo a outra alteração. Vai você, Batista. Vem o time da Ponte, cruzamento, Vanderlei. A bola veio para a área, tira lá atrás, afasta no campo de defesa de qualquer jeito. O time do Brasil de Pelotas. O árbitro para, marca a saída de bola, arremesso lateral, mas ele não havia autorizado. Só confirmando então a segunda alteração, a segunda não, né? Na verdade a quinta alteração na Ponte Preta. O Lazzaroni com a meia dúzia foi embora. O Yuri com a 16 está no jogo. Yuri, 16, está no jogo. A Podi vem para a cobrança de arremesso lateral pela direita, placar de 1-1. Domina W, Carvalho faz o passe dentro do círculo central para Juan Renato. Rolando pela esquerda para Yuri, ele domina, puxa para dentro, volta a bola para a primeira metade do círculo central para Juan Renato. Outra vez para Yuri, ele ultrapassa a linha da metade do campo, faz o passe, bola de segurança por dentro pela meia canhota para Barreto. Barreto rola pela meia direita, vem para Luan Dias, abrindo na lateral para Podi. Domina, recebe na perna direita, Podi, puxa, vem para dentro. Rolou pela direita, Luan
Ruban Dias adiantou demais a bola e perdeu. Saiu jogando o time do Brasil de Pelotas. Tenta estilingar essa bola no campo de ataque. Erra o passe. W Carvalho chega lá atrás. Domina, sai jogando, entregando, soltando para a rua. Renato virando pela esquerda para Yuri. Ele domina, ingressa no campo de ataque. Bola curta para Bruno Rodrigues, para Yuri, para Bruno Rodrigues. Veio pela entrada da grande área. Arrumou no pé direito, levantou na área. Podi, pé direito, bateu, é gol! Não valeu, a Podi estava impedido. Subiu bandeira marcando impedimento de Apodi. Não tem VAR. Não tem VAR na Série B. E aí, hein? Gleger Zorzin, fala aí, Gleger. Um pouquinho à frente, né, Batista? Eu vou dizer que estava igual o gol. O gol, exatamente. O gol do Brasil de Pelotas foi um gol irregular. E o Apodi estava no mesmo jeito, do mesmo jeitinho. O Bandeirinha poderia ter colaborado, né? O mesmo Bandeira ter dado o gol da Ponte. Um lance dificílimo, mas agora acertou o Bandeira. E para você, CH, marcado impedimento no gol do Apodi. Estava um pouco à frente, impedido. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Compre também pela internet. Acesse aí luitex.com.br. Mexeu. Vai. 10, Matheus Oliveira tá fora. 20, GG tá no jogo. A última do técnico Cláudio Tencati. GG, camisa número 20. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Yuri domina, toca a bola na frente, vem pela esquerda, escapa o time da Macaca, vem para o jogo. Yuri, pé canhoto, levantou na área. Vem, tira de cabeça, afasta Felipe Albuquerque. A bola sobra no campo de defesa. Bruno José tentou arrancar do contragolpe. O árbitro para, marca falta no GG. É falta lá atrás do campo de defesa. Favorável ao time do Brasil de Pelotas. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 44, Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, Ponte joga bem, mas não consegue fazer o segundo gol. Vai fazer ou você não confia nisso em CH? Tá jogando melhor, tem mais volume de jogo. Que pena que o treinador não enxerga que o Zanocelo tem que jogar, né? O menino deu equilíbrio para o time. Faz a bola chegar nos dois lados, fazendo tabela, aproximação. A entrada do Luan Dias também foi boa. Tomara que dê tempo, porque o segundo tempo da Ponte é bem melhor, Batista. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Cobrança de arremesso lateral. Bruno Rodrigues tem pressa para fazer a cobrança. Cobrou rapidinho. Se manda o time da Ponte. Zanocelo numa enfiada de bola espetacular pela esquerda para Bruno Rodrigues. Contra o América deu certo. Hoje não deu. Mais também, 5. né? 45, mas nem que o Bruno Rodrigues tivesse turbina nas nádegas, chegaria nessa bola, hein, Lupi? Não chegaria. Ele até tentou, mas não conseguiu. Valeu o esforço do Bruno Rodrigues. E a Ponte vai para cima. Zanocelo domina, rola, abriu pela meia direita, Podi, pé direito, bateu mal. Vai embora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta, campo de defesa para o Brasil de Pelotas bater. Cartão. Vai. Camisa 8, Bruno Reis, tomou cartão amarelo. Mas aí você vai me perguntar, ele tá em campo? Não, no banco. Tomou cartão no banco, Bruno Reis, amarelo para o jogador da Ponte. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal.
E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Todo mundo gosta porque é super legal. Ah, muito obrigado. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Felipe Albuquerque domina para o time do Brasil pela direita, tenta enfiada de jogada na frente para o time Chavante, vem para a bola, dominou, lançou Bruno José na linha de fundo, Jarro, meteu o pé direito, cruzou na área, chegou a poder, afastou, a bola voltou pela esquerda, batida, desvio, vai embora! Incrível, o GG bateu, a bola desviou, ia enganando o Igor Vinhas e foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio para o Brasil bater. A bola explodiu no Wellington Carvalho, 34, e se perdeu pela linha de fundo. O Igor Vinhas já estava vendido no lance. Escanteio para o Brasil. Escanteio para o Chavante, vem para a bola. Partiu o levantamento, bola cruzada na área. Chegou, a zaga afastou, voltou. A bola voltou Bruno Matias. Em cima da marcação, perdeu tempo, deu rebote na defesa. Voltou o levantamento, a bola aberta pela esquerda. Alex Juan, cruzamento em cima da marcação. A Ponte tem dificuldade para sair jogando. Consegue agora. Em Luan Dias dominando, tentando puxar o contra-golpe rápido. Perdeu a bola, recupera Bruno José. Levou contra a marcação. Barreto é obrigado a cometer a falta. Ele ia sair na entrada da grande área e aí realmente pega muito forte, pega bem na bola Bruno José. Providencial a entrada de Barreto para matar a jogada e consequentemente com a falta vai tomar cartão, é falta. Falta para o Brasil bater, Antônio Lupi. E a reclamação dos jogadores da Ponte Preta é que no lance anterior teria uma falta em cima do Luan Dias que o árbitro não deu. Por isso, a reclamação por parte dos atletas da Macaca. Barreto fez a falta e recebe cartão amarelo. Falta para o Brasil de Pelotas, que está cobiçoso no segundo gol. Ele abriu o marcador com o gol irregular de Souza de cabeça. A Ponte empatou ainda no primeiro tempo. A Podi também de cabeça meteu na rede. 49, faltando apenas um para acabar. Provavelmente será o último lance. Vai para a bola se preparando Felipe Albuquerque, tem grande oportunidade. O time do Brasil de Pelotas vai para a bola, tomando posição Felipe Albuquerque. GG também está posicionado. Felipe, GG, pé canhoto, bateu para fora pela linha de fundo. Ainda tem uma chance a Ponte. 49-40, faltando 20 segundos. Tem que ter pressa. Vamos lá, o Igor Vinhas, tem que ter pressa esse negócio aí. Ele não bate. Partiu para fazer o passe, bate de perna direita, levantou pelo lado esquerdo, levantou a bola curta, vem pelo lado esquerdo. Yuri dominando, soltando para Barreto, apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina o jogo. A Ponte perdeu um pênalti com João Paulo. Marcou no primeiro tempo 1-1, mas perdeu um pênalti e efetivamente amarga um resultado trágico, extremamente ruim em casa. 1 para o Brasil de Pelotas, 1 também para a Ponte Preta. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Alô, alô, Edu! Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Alô, Zé Roberto do Matão, um abraço para o seu irmão Alair e o sobrinho Vitinho, eles estão lá em Confidentes, Minas Gerais, um abraço para vocês, muito obrigado, hein? Então foi 1-1, o Souza fez 1-0 para o Brasil a 24 do primeiro tempo e a Ponte empatou com a Podi a 44 também do primeiro tempo. O João Paulo perdeu o pênalti. Oi, Lupe! Beleza, Edu, os atletas vão deixando o gramado do Moisés Lucarelli. Primeiro a palavra do Bruno José, atacante, meio atacante da equipe do Brasil, que analisa esse resultado.
Né? Também criamos boas oportunidades de até virar o jogo, e eles também. Sabíamos da dificuldade que é jogar aqui contra o time da Ponte e somamos, né? Sempre muito importante somar, ainda mais fora de casa. Esse é o Bruno José, meio atacante da equipe do Brasil de Pelotas, falando que é importante esse ponto para que o Brasil consiga aí sair da segunda parte da tabela. E o Camilo, meia que hoje começou como titular, saiu para a entrada do Vanderlei, também analisa a postura da Ponte e o empate em 1-1 com o time gaúcho, jogando no Moisés Lucarelli, é o segundo empate sob o comando do técnico Marcelo Oliveira na competição. Pelo menos o treinador buscar a equipe ideal também, né? Conhecendo todos os jogadores, mas acho que o jogo, a gente teve o maior número de posse de bola, o maior número de finalização, não conseguimos concretizar para que pudesse ter a vitória, e agora é buscar os pontos fora contra o Vitória. Esse é o Camilo, próximo jogo da Ponte contra o Vitória, sexta-feira, lá no Barradão, 4h30 da tarde. O Camilo ainda fala um pouquinho mais. Acaba nos jogos ainda sofrendo gols, né? Isso a gente é uma dificuldade de poder propor mais o jogo, de buscar o resultado. Queríamos muito não ter tomado esse gol para sim concretizar a nossa vitória. É continuar trabalhando e, como eu falei, buscar os pontos fora agora contra o Vitória. Camilo, falando sobre o gol que a Ponte acabou tomando no primeiro tempo, estava impedido o jogador da equipe do Brasil, mas o gol foi validado, a Ponte com a segunda pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. Edu? Gente, então é o seguinte, 1-1, a Ponte é quinta colocada com 32, mas vão jogar ainda o próprio Juventude e Sampaio Corrêa vão se enfrentar, então se der empate os dois pontuam, ou vitória de quem pontua. Sampaio Corrêa tem um jogo a menos, Sampaio Corrêa joga na terça também contra o Náutico, lá em São Luís, enfim, uma situação muito complicada da Ponte. Então o Souza fez 1-0, um pouquinho, mas estava impedido. A Ponte empatou com o Apodi ainda no primeiro tempo. Aí o João Paulo perdeu um pênalti, gol de entrada majestoso, chutou para fora. Luan Dias chutou, bateu no braço do zagueiro, o juizão deu pênalti, mostrou amarelo para o zagueirão ainda. João Paulo para fora. O Bruno José, na sequência, perdeu um gol, grande defesa do Igor Vinhas. Depois o Matheus Oliveira, ex-Guarani Ponte, também perdeu um gol. Chutou para fora. O Matheus Peixoto deu uma grande cabeçada após escanteio no ângulo. O goleiro colocou, defendeu, espalhou para escanteio. Lazzaroni cobrou falta, raspou a 38. Apodi fez gol, aos 42 estava impedido. E aos 47, poderia ter sido pior, hein? O W Carvalho salvou, chute de GG. GG chutou e W Carvalho se joga e a bola vai para escanteio. 1-1. Oi, CH, sua análise, por favor. Eu não gostei. Eu não gostei do aspecto geral. O resultado foi péssimo para a Ponte. O primeiro tempo eu já não tinha gostado. As substituições fizeram com que a Ponte melhorasse, é verdade. Mas acaba, numa análise global, mais do mesmo, né? O treinador não enxerga o que tem que ser feito. Então, analisando os 90 minutos, eu vou ter que colocar o C para complementar meu comentário. Tá tão cristalino que o Zanocelo tem que ser o segundo volante. Tá tão cristalino que o João Paulo tem que sair do time. E aqui é unânime, os três comentaristas falam a mesma coisa. É só e a internet também. Eu recebi também, como você, muito menos que você, mensagens. E a torcida sabe o que tem que ser feito. E o treinador com essa conversa de ainda estar conhecendo o elenco. A Ponte desperdiçou 2 pontos, eu tenho que pontuar um aspecto. Eu acho que a Ponte foi prejudicada pela arbitragem. Não é? O gol do Brasil de Pelotas estava em impedimento. O lance do Apodi foi absolutamente idêntico e ele enxergou o impedimento do Apodi. Por que não enxergou no primeiro tempo, né? Então, eu não quero que isso encubra os defeitos da equipe. Não dá para jogar com o João Paulo como segundo volante. Se foi o grande erro capital do primeiro tempo. Depois que a Ponte, no segundo tempo, mesmo com um time que marcou pra caramba, teve consistência defensiva, é um time chato, a gente já sabia, todo mundo sabia que o Brasil é um time muito competente sem a bola, marca muito bem, mas com o Luan Dias no segundo tempo e o Zanocelo, a Ponte, ela tomou conta da partida. No final do jogo, tomou 2 contra-ataques, que é natural, né? Você vai tentando fazer o segundo gol.
e acaba, às vezes, ficando desguarnecida, desatenta, e vem o contra-ataque. Afinal de contas, o Brasil de Pelotas é um time regular, né? Tem um time que meteu na última rodada aí 3-0 no Cuiabá. Então, a Ponte desperdiçou, jogou na lata do lixo, na minha opinião, 2 pontos, que farão com toda certeza falta. E por que desperdiçou? Porque ainda o time está jogando muito cabisbaixo. Aqui um ouvinte que mandou uma mensagem para mim, Edu, dizendo o seguinte: a Ponte é um time triste. Você não percebe um time, sabe, vibrante, sabe, faz o trivial tudo, mas a Ponte não tem vibração, o time não tem intensidade. Tocou bem a bola hoje, teve quase 600 passes trocados no primeiro tempo, teve mais de 70% de posse de bola, chutou mais do que 15 bolas para o gol, teve mais escanteio, teve mais tudo. Só que, defensivamente, o time não está arrumado ainda, né? Veja as chances que o time do Brasil teve no primeiro tempo, teve no segundo também, não é? E o treinador ainda escolhe errado, não conhece o grupo, demonstra claramente desconhecimento do que está fazendo nas suas escolhas. Por isso a Ponte perdeu. Jogou na lata do lixo, 2 pontos. Por isso eu não posso gostar do que eu vi. Técnico escalou errado, a arbitragem errou contra a Ponte. Se melhorou em relação à última partida, tá, tudo bem, melhorou. Só que não o suficiente para ganhar. E tinha que ter ganho. Era a obrigação da Ponte ter vencido a partida. E, mais uma vez, a Ponte jogou na lata do lixo. Pontos importantíssimos dentro de casa, Edu. Olha, correndo assim, rapidinho, foi 1-1, gente, hein? Brasil de Pelotas e Ponte, majestoso, 1-1. O time não tem fibra, ele está voltando, avisando aqui que realmente estava impedido o gol do Apodi, o ouvinte aqui, muito obrigado. Isso de Márcio de Maringá, pregando fogo aqui no treneiro, time sem vergonha, sem tática, sem jogadores, aqui final 9.000. Esse amontoado que teve tempo para treinar e não chega, não sabe o que faz no treino. Vamos economizar salário de técnico, dá muito mais tristeza do que alegria a Ponte. Até quando vamos ter que ver esse descontentamento da torcida? Fora Marcelo Oliveira e João Paulo. Boa tarde, vergonha de novo. Se a Ponte pensa em subir, precisa mudar o treinador. Fora Marcelo Oliveira. Resultado excelente e tal. Gente, é isso aí. 1-1, Gleger Zorzin, queremos ouvi-lo. Olha, Edu, eu acho que mandar o treinador embora não é a solução para o time da Ponte. Hoje, realmente, o que nós temos que analisar é o seguinte: o time da Ponte hoje apresentou, sim, um bom futebol. Tentou, buscou, né, a entrada de alguns jogadores, aí, o próprio Luan Dias entrou muito bem na partida, né, o Peixoto se movimentando um pouco mais, tentando algumas coisas. É claro que no aspecto técnico ainda está muito longe daquilo que é o ideal, daquilo que o torcedor quer ver. Mas eu, particularmente, vi, sim, uma evolução. Você vê que a Ponte criou as maiores oportunidades, criou as maiores chances, teve nos pés do João Paulo a chance de virar a partida e poderia ter, faz o gol de pênalti, você abre aí, o Brasil de Pelotas tem que sair um pouco mais e poderia até ter feito o terceiro gol. São coisas, são detalhes, né? Se não toma o gol, se o bandeirinha dá o impedimento, é claro que nós vamos ficar aqui no si, né? E o si não joga. Mas eu tenho que analisar dessa forma. Vi a evolução de alguns jogadores, vi a evolução tática do time, né? Eu pensei, no começo da partida, dizia isso, que a Ponte teria muitos problemas no setor de meio de campo, e não aconteceu. Porque, claro, espelhou o jogo, o Barreto fez uma marcação ali, meio que individual, no Matheus Oliveira, que era o único jogador que estava jogando ali no setor. As coisas começaram a andar. Segundo tempo, a Ponte jogou no campo do Brasil de Pelotas. Faltou, claro, ter um pouco mais de lucidez na criação, faltou ter um pouco mais de lucidez ali nas finalizações, mas eu há muito tempo que não vi a Ponte chutando bolas de fora da área, como nós vimos hoje com o Luan Dias, com o próprio Lazzaroni, com o Camilo. Então, houve sim uma certa evolução. É pouco. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Mas eu não vou hoje ficar aqui criticando o trabalho do Marcelo Oliveira. Porque ele fez, claro, no início, poderia ter entrado com uma alteração ali, que seria o Zanocelo no lugar do João Paulo, poderia. Mas ele preferiu entrar com o João Paulo, e o João Paulo, se faz o gol, a confiança poderia voltar, poderia ter a autoestima,
né? Por isso eu acho e acredito que o pessoal lá falou, João Paulo, vai lá pegar a bola, porque todo mundo está vendo que ele não está num bom momento. E aí faz o gol, as coisas, né, tira aquele peso das costas. Mas, infelizmente, ele acabou errando. Não pode, eu acho que falta de concentração, aquele jeito que vai para a bola para bater o pênalti, isso não existe, né? Vai lá com convicção, acelera o passo e bota a bola no canto e acabou o problema. O goleiro do Brasil de Pelotas fez uma defesa importantíssima, aliás, umas 2 ou 3, né? Que ele teve ali a chance de intervir em alguns chutes e algumas finalizações. Então, Edu, os números dizem, a Ponte evoluiu, um pouco, mas evoluiu. O problema é o resultado. Você vê, nas 2 últimas partidas, o que nós fizemos? Criticamos o futebol que não foi apresentado e elogiamos o resultado. E hoje foi diferente. Estou aqui elogiando uma evolução, mas o resultado realmente muito ruim para o time da Ponte, que está aí buscando entrar novamente no G4 e tentar aí o acesso tão esperado, Edu. Para mim, essa é a minha análise. Eu acho que tem algumas peças que têm que ser mantidas como titular, o caso do Camilo. Esse Luan Dias aí, eu gostei da participação dele. Acho que ele entrou com uma função ali interessantíssima, apresentando, buscando, correndo, lutando. Acho que é um jogador que tem que ser mantido também. Não sei por que não vinha sendo uma das opções do Marcelo Oliveira. Então, me parece que ele está começando a ver as coisas diferentes. Vamos esperar. Vamos ver aí durante a semana, vamos ver na próxima partida. Mas hoje, realmente, o futebol melhorou, mas o resultado foi péssimo, Edu. Só para não deixar passar batido 2 aspectos, antes ele não utilizaria o Camilo. O Camilo entrou hoje no jogo, corretamente, mas como capitão da equipe. Curioso, né? E o Luan Dias não ficava nem no banco de reservas. Entrou, foi opção, a primeira dele, né? Segundo tempo. E entrou corretamente. Só para colocar assim de maneira muito textual a maneira que eu enxergo o trabalho do Marcelo Oliveira. Ele está perdido. E ele perdeu o pênalti, João Paulo perdeu o pênalti, imediatamente ele tirou. Quer dizer, já pensou também, isso em termos de ambiente, né? Mas tinha que tirar, é um problema. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam no YouTube, a Rádio Bandeirantes Campinas. Faça a sua inscrição, dê o seu like, muito obrigado pelo seu carinho. Facebook também, é Rádio Bandeirantes Campinas. Nós vamos agora para o nosso jogo aberto. Vamos até às 19 horas, vamos eleger o craque do jogo, tem a ficha técnica, tem aqui também o conceito do jogo, né? O gabarito do jogo, análise jogador por jogador. E depois, às 19 horas, o Giro Nascimento vai apresentar o Bandeirantes Esportiva. E depois, 9 da noite, tem a Voz do Brasil, tá bom? Seguimos aqui no AM 1170, Rádio Bandeirantes Campinas, AM 1270, Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão! Aquele abraço, muito obrigado. E nos nossos aplicativos também vamos continuar, tá bom? João Paulo perdeu pênalti e a Ponte empata. Final, Ponte 1, Brasil de Pelotas também 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo